devoção. Deixe a casa e o coração. Pé não importa onde estás, se caso no caminho, a palavra te alcança com amor. Olá, senhoras e senhores, o nosso muito boa noite. Muito boa noite, muito boa noite. Com um ligeiro atraso naquilo que era as nossas pretensões em relação a essa noite, mas a expectativa é muito grande e eu acredito que todos vocês vão de ser abençoadíssimos. Já comecei a partilhar esta live porque vai ser um momento muito bom. Vocês acabam de ouvir a mais recente música da Rádio Sublime, um hino ao trabalho que temos estado a fazer. Já prepara os seus amigos, você vai poder ligar, vamos conversar. Hoje não vai ser um debate, vai ser uma conversa. Depois das nossas últimas aparições terem sido muito quentes, hoje viemos com um tema um pouco suave e eu acredito que você vai gostar imenso. Por isso, partilhe essa live. O Fiel fez um resumo dos nossos 3 anos de existência. Estamos a caminhar para o nosso 3º aniversário. Vai acontecer no dia 9 de agosto no Royal Plaza e você é o nosso convidado. Eu vou deixar o Fiel colocar as imagens mais bonitas que ele tem para vos mostrar hoje. E daqui a pouco já tenho os meus convidados aqui em estúdio. Vamos conversar consigo sobre um tema extremamente interessante: almofadas solteiras em cama de casal. Assim que é casado, assim que é solteiro, hoje temos muitos no silêncio da alma, uma voz ressoou. É a Rádio Sublime, falando do amor. Palavra que cura, que faz renascer. Mensagem do alto, pra te fortalecer. Na sintonia do céu, Jesus fala com poder. Cada louvor é um sinal que Ele está com você. Rádio Sublime, a voz do Senhor, tocando corações com graça e amor. É luz da estrada, é fé que conduz. Rádio Sublime, exaltando Jesus. Do nascer do sol ao anoitecer, a palavra é vida, é renascer. Com louvores, oração e devoção, enche a casa, o coração. Na sintonia do céu, Jesus fala com poder. Cada louvor é um sinal que Ele está com você. Rádio Sublime, a voz do Senhor, tocando corações com graça e amor. É luz da estrada, é fé que conduz. Rádio Sublime, exaltando Jesus. Do nascer do sol ao anoitecer, a palavra é vida, é renascer. Com louvores, oração e devoção, enche a casa e o coração. Pé não importa onde estás, se caso no caminho, a palavra te alcança com amor e com carinho. Na Rádio Sublime, a voz do Senhor, tocando corações com graça e amor. É luz na estrada, é fé que conduz.
conferência da Rádio Sublime, que será no dia 9 de agosto, no Royal Plaza. Os ingressos já estão disponíveis! Sublime Entrevista, o podcast onde as maiores figuras de referência do mundo cristão partilham ideias, experiências e fé, frente a frente consigo. Jesus veio ao mundo para morrer. Ele é o único ser que Deus mandou para morrer, vir morrer. Nós não nascemos para morrer, nós nascemos para viver eternamente. O nosso Deus é eterno e Ele nos criou para vivermos eternamente. O que fez com que a nossa eternidade ficasse comprometida é o fator pecado. Aqui, cada tema é tratado com profundidade, coragem e verdade. Nós estamos a perder quadros, muitos dos quais até pastores. Nós temos pastores a fechar igrejas, a ir embora também para a Europa. Temos pastores a vender templos aí também para a América, para o Brasil. Estão aí também, ok? O país não está bom nem para a igreja. Neste sofá, nessas cadeiras, senta quem tem opinião e sabe defendê-la até ao fim. Conversas intensas, opiniões marcantes, um conteúdo divino e transformador. Já há tanta burla, já há tanta má qualidade. Eu busco na referência no meu networking quem me assegura que vai fazer o produto ou o serviço com melhor qualidade, com a melhor solução para a minha necessidade. Ligue, partilhe, comente e envie a sua opinião no 972 474 888. Sublime Entrevista, para quem aprecia ouvir um bom conteúdo com propósito. Olá pessoal, eu sou a Selma da Silva, formanda da Rádio Sublime. Passo para convidar-vos no 3º aniversário da Rádio Sublime, no dia 9 de agosto, no Royal Plaza. Os nossos ingressos já estão disponíveis. Para mais informações, entre em contato conosco. Esperamos por ti. Até já! Sublime Entrevista, o podcast onde as maiores figuras de referência do mundo cristão partilham ideias. Olá pessoal, eu sou a Selma da Silva, formanda da Rádio Sublime. Passo para convidar-vos no 3º aniversário da Rádio Sublime, no dia 9. Chegou o nosso tão esperado aniversário pessoal no dia 9 de agosto no Royal Plaza. Uma festa espetacular, os nossos melhores alunos da oficina de jornalismo. Também lá estarão os treinados aqui em matérias de oratória. Os melhores. Você vai amar uma festa que tem duas grandes realidades. Uma evangélica e outra puramente académica, ou se quisermos, formativa. Venha, os ingressos já estão à venda, disponíveis e, claro, os mais influentes na oratória no nosso país, alguns estarão lá. Estará Jacinto Malungo, Giovanni Comandala, Quingila Ebo, Dalila Prata, sem nos esquecermos de homens que têm impactado muito a nível do empreendedorismo no nosso país e principalmente em matérias de formação, de autoemprego, de profissionalismo. Edmio Fernando, doutora Cristina, Ana Cristina, alguém que nós amamos muito, já discutimos várias vezes nos debates da Zimbo, há de estar também o doutor Daniel Vunge, é economista e também consultor de educação financeira. Vamos ter pastores, Fred Barros, vamos ter também Isaac Lufungula, o professor Elavoco, só para citar alguns. Estarão pastores, nomeadamente o reverendo Jorge Batista, o pastor Sadraque Manuel Funquenda. Estarão vários homens de Deus e você é o nosso convidado. Rádio Sublime.
eu gostava que vocês me pudessem dizer qual dos sons, o meu também, vocês não conseguem ouvir? Deixa eu testar aqui no meu telefone. Deixa eu testar. Fiel, de facto, não tem som. Não tem som, Fiel. Tem que dar som aqui. Sim, a minha leve tem, não? Na tua tem? O meu som tá bom no teu? Sim. Ok. Fiel, vem melhorar aqui o som, por favor. Enquanto dizes não tem som, se ouve. Enquanto diz não tem som, se ouve. Então, às vezes o problema é o Android. Fiel, ajuda ali. Aumenta mais o som do Sadraque, por favor. Do pastor Sadraque. E também mais alguém daqui, aqui no meu off. ok, som, amém. Já temos o som. Restabeleceu agora. Julião. Fiel, por favor, dá som. O que nós vamos falar são coisas muito sérias. Alguém do YouTube disse que o som tá bom. O som tá bom. Acho que se usa iPhone. A dificuldade às vezes é conseguir ter bom som para todos. Mas vamos aqui tentar melhorar. Diga só alguma coisa, Mamá Stella. Já tem som? Já está bom. Já está bom. Alguma coisa. Ok. Agora sim estamos a ouvir. Ok, já tem som. A Tânia disse que já tem som. Ok. O som do pastor Sadraque também está bom? Já? Sadraque, diga alguma coisa. Ok. Alguma coisa. E consegues te ouvir lindamente. Perfeitamente. Yeah, eu sei, ok. Muito obrigado. Se agora já está bom, ok. Principalmente nesse início a gente já acerta tudo. Isso é próprio de programas em direto. Eu tenho alguma graça e refiro-me a isso com muita alegria de estar muito próximo de ti várias vezes, e sei que não é de todo muito simples perceber às vezes algum trocadilho que tu fazes com as palavras. Tu gostas muito de brincar com as palavras. E eu uma vez em tom de brincadeira eu disse: você é do Kazenga, falas tão difícil às vezes, é para as pessoas não te perceberem, porque Jesus também tinha isso, né? Às vezes dizia coisas com o intuito mesmo de não ser percebido, mas ele falava assim no gozo, claro, na brincadeira. Mas eu gosto muito da forma artística como às vezes tu colocas as palavras. Eu acho que escondes ali muita coisa em uma única frase. E quando colocaste o tema da nossa live de hoje, que acaba sendo o tema do livro e da atividade, portanto, desejaste ser o Sadraque. Portanto, todo mundo que lê alguma coisa tua percebe, é muito fácil perceber que aquilo foi escrito por ti. O que é que tu querias esconder atrás de almofadas solteiras em cama de casal? Ok, falou-se do Kazenga aqui. Quero dar uma boa noite ao Kazenga todo, né, aos Estados Unidos do Kazenga. Aquilo é uma república, né? Aquilo é uma república, né? Kazenga que me viu nascer, o Kazenga onde a Stella foi para me conhecer, o Kazenga da igreja em que cresci. Na verdade, não sei, talvez o Kazenga nem tanto, mas diria a etnia, né? Bakongo, ele é muito, digamos, de lidar com palavras. O Kikongo é assim, são línguas difíceis. E é mesmo mãe, da língua, né? E a minha mãe, eu acho que me formatou nisso. Ela fala coisas, né, assim, simples, mas de uma maneira que você precisa interpretar, entendeu? Ela vai sempre entrar para comparações e tal. E quando fui tendo contato com a Bíblia, vendo as figuras de estilo de Jesus, né? As metáforas, e isso foi me interessando bastante. Língua portuguesa, eu estudei numa escola Oandó, que era, na maioria, de filhos de Bakongo, de regressados. Então era um pai grande na língua portuguesa. Ok. Então fiquei muito apaixonado por, né, figuras de linguagem, figuras de estilo. E isso acabei trazendo para a pregação. Lá nos anos 90, quando também começaram a surgir os SSP, rapper, muita ligação com rapper, rima, escrita, poema, poesias. Então isso ficou. Falando do tema almofadas solteiras em camas casais, naquele tempo que me conheceu, nossa vida era muito corrida, né?
chegava a pregar entre 5 a 7, já cheguei a pregar 8 vezes num dia só, ininterruptamente. Tu a falar, sair de uma igreja para outra, não estão a te ligar, estão a cantar, só estão à tua espera. Eu tentei andar contigo, aquilo foi difícil. Eu, por uma questão de incompetência, admiti-me durante algum tempo. Na verdade, a maioria admite-se. Eu disse, esse homem não dorme. Primeiro porque não paramos, às vezes nem para comer. Então, assim, sai de uma igreja, vai para outra, imagina 8 vezes num só dia, igrejas assim diferentes. Com vigílias sul, né? no fim do dia. Não, com vigília, nesse dia das 8 vezes. E depois, sem contar orar pelos irmãos e... Preguei às 0, preguei às 3, preguei às 6, preguei às 8, preguei às 10, preguei às 14, preguei às 16, preguei às 18. Jesus. Então, você imagina, é uma corrida, né? Pessoas que me seguiam iam ficando para trás. Mas isso é uma questão de chamado. Isso não, aliás, eu já cheguei a te dizer isso. Não dá para te copiar, cada um com a graça dele. Senão você depois apanha só aqui uns trecos. Muitas vezes era chegar. Mas Deus deu graça para isso. Aí você já. Então, e louvo a Deus pela mamãe, né? Que estava sempre aí disponível, me esperando até bem tarde. Eu tive o privilégio de não poder lavar minha roupa, porque ela percebeu que eu não teria nem tempo para lavar roupa, porque minha vida era mesmo a correr. Então foi um desses dias de corrida que eu cheguei a casa por volta das 0 horas, mas a minha cabeça ainda fervilhava de pensamentos. Então eu fui à mesa, fui escrevendo várias coisas, né? Organizando os esboços, completando os textos bíblicos, correlacionando os esboços, porque às vezes eram 5 mensagens diferentes. Imagina você articular 5 mensagens diferentes em 5 igrejas diferentes, e muitas delas já começavam a dar textos, temas, e você tinha que pregar no texto, no tema. Então era um trabalhão. Num desses dias eu acabei de organizar a mensagem toda para o dia, completando tudo, comparando os textos, vendo. Estamos a falar mais ou menos há quantos anos? Isso 2007, 2008. Isso faz há quanto tempo? Uns 15, 14 anos, por aí. Sim. Por aí. 13 anos. Mais, né? Mais, foi 2008, mais. Por aí 18 anos. Há 18 anos atrás. Então eu disse, pá, eu se não dormir, a primeira pregação minha estava para as 9 horas no conforto, casando. Se eu não dormir, não vou conseguir mais dormir. E eu tinha que levantar às 7 horas, 6 para lavar a louça. Minha mãe só teve 8 rapazes, então lavar a louça, fazer o pequeno almoço, limpar o chão, né? Era nossa responsabilidade. Então eu precisava, mesmo sendo pregador, fazer esses serviços, porque era meu papel. Meus irmãos eram mais pequenos, os outros já tinham feito o trabalho no dia deles, então eu disse, eu vou esforçar o sono. Fui 3 horas e tal para dormir, mas a cabeça estava no automático, a pensar. Sim, tinhas que pregar às vezes. As ideias. O sono não vem, porque a pressão, né? E a mente às vezes funciona assim, né? Você já que ele desliga, ele está a funcionar, está a pensar. E eu estava, reviro, eu queria ter o sono do meu irmão Guina. Meu irmão Guina, basta só encostar e ordenar, ele apaga, né? Guinamão tem esse dom. Eu fico revirar. Tu tens problema com dormir muito cedo? É um problema grave. Já estou a superar por esforço, mas era grave. Meu irmão Jeremias dormia comigo. Nós tínhamos a cama casal, né? A cama que era da mamãe, a mamãe comprou, pegaram outra, então nós usávamos aquela. Tinha o beliche do Guina no outro canto. Então eu estava na cama. E o meu irmão Jeremias não suporta calor. E estava ali a revirar, a tentar se abanar. Ele está no sono, mas ele se abanava. Só porque não gosta da tua graça, ele agora vive em Portugal, mas também está quente nessa altura, não sei como é que ele está fazendo. E vai. Eu estava ali, ele revira, me encosta, eu falei, poxa, esse rapaz, ele empurro, né? Para ele se posicionar, ele. E vai. Eu disse, poxa, a cama já é casal, mas pelo menos as almofadas são solteiras. E aconteceu no momento, como eu estava a pensar, eu peguei, ficou lindo, a cama é casal, a almofada é solteira, organizei a almofada, fui num canto, disse, não, deixa, se eu dormir, amanhã não vou lembrar essa frase. Voltei para a sala, na cama escrevi almofadas solteiras, cama casal. Eu disse, então eu acho que isso vale para a mamãe, vale para nós, quando casarmos. Quando as pessoas se casam, elas têm uma só cama, por isso elas são um casal. Mas permanecem ter 2 almofadas, por isso elas são ainda indivíduos separados. Então comecei a articular, né? Podemos nos casar e o casamento define a unidade ou a unicidade. Somos um só, mas ainda permanecemos 2. Temos 2 cabeças, 2 pensamentos, 2 ideias, 2 culturas, né? Então o casamento na unidade não anula a individualidade. Então comecei a escrever, amanheci ali.
Então, estamos a falar de um livro, de um pensamento que tem esse tempo todo, mais de 15 anos, mas que surge numa circunstância que não era de casamento. Não era de casamento. E não sentia ter autoridade para... Mas e quando escreves, já pensavas nisso, em casamento? Não, estavas a pensar no sofrimento de um solteiro. Também. E foste fazendo ajustes à medida que foste conhecendo a Stella. Na verdade, eu projetei só ter esse livro pronto, até porque eu perdi o livro. Isso foi uma adaptação? Sim, eu perdi o livro. Tu tiveste que fazer uma... Agora. Sim. Uau! Eu perdi o livro. O que eu havia escrito, depois era em papéis. Não tínhamos ainda o smartphone, não tínhamos... Não tinha essa coisa das nuvens. Grande parte do que tinha também em computador também perdi. Praticamente tudo é a semente. Porque eu conversava com os rapazes da turma sobre a almofada solteira, porque o tema era interessante. Na universidade em que estudei, já dei palestra sobre o tema, porque todo mundo ficou encantado com o tema e com a abordagem. Já havia muita coisa escrita, mas perdemos, então agora comecei a escrever com a Stella sobre o tema. Stella, é muito interessante. Eu vou pegar uma deixa do pastor Sadraque. Essa coisa de ser amigo é ser um pouco complicado. Mas eu, pastor Sadraque, espero que não se ofenda se eu lhe chamar de Sadraque em função dos teus filhos, que são muitos, estão por Angola, mas é a proximidade. Volta e meia pode sair. Falar, e pego aqui um dos pensamentos do seu esposo, sermos casados e ainda continuarmos nós mesmos aqui, a cama casal e o solteirismo, entre aspas, nas almofadas, é um desafio de quem casa, porque sermos os dois, ou seja, sermos um, como a Bíblia diz, mesmo reconhecendo que nós não devemos nos matar na construção dessa unidade, não é um desafio qualquer. Não, de facto não. É um desafio muito grande. Eu acredito, na verdade, que é um desafio de todos os dias e nós vamos nos ajustando à medida que o tempo passa. Tu foste morrendo ao tempo, à medida que foste vivendo esses anos de casado, sentes que foste morrendo para ganhares uma outra identidade quando te casaste? Isso acontece? Acontece. Em alguns relacionamentos acontece porque, e nós falamos disso no livro, porque a nossa tendência natural... E o meu livro, então? O meu livro? Vai chegar. Okay. Vai chegar. A tendência natural do humano é não tentar... vou pagar, atenção, né? É tentar... Sabes que já vai falar, esse é um dos benefícios de ser jornalista. Te oferecem discos, livros, e por isso é que eu não mudo de profissão. Mas podes continuar, Stella. Pois, dizia eu que a tendência natural de nós, os humanos, é tentar mudar o outro ou moldá-lo ao nosso gosto, à nossa imagem, né? À nossa semelhança. E nós abordamos isso no livro, né? De que, na verdade, não são os iguais que se complementam, são justamente os diferentes que acabam depois casando. E na maior parte do tempo, nós levamos muito tempo até entender isso. Até entender isso, já nos arranhamos, né? Já... Exatamente. Então, eu acho que, à medida que o casal vai amadurecendo, vai entendendo isso, vai percebendo que é justamente as diferenças, né, que nos tornam singulares primeiro e que acabam tornando, na verdade, a relação mais interessante, tornando a coisa mais interessante. Tu não vês coisas no Sadraque que tu é que lhe moldaste? Com certeza sim, e vice-versa. Algumas coisas, né, com o tempo de tanto falar e às vezes... chorar, algumas vezes também. Chorar. E às vezes apenas a força do exemplo também. Nós acabamos irritando o parceiro ou a parceira, né, por conta da convivência e tudo mais. E depois, com o passar do tempo, você vai notando algumas semelhanças, né, em algumas questões. Mas existem aquelas que você também vai notando que o tempo passa e está tudo igual. Está tudo igual, mas aprendemos a viver com. Mas tu sentes que... E vou tentar fazer tudo para não fugir muito daquilo que é o nosso tema, que acaba também sendo o livro. Mas tu sentes verdadeiramente que a felicidade do próprio casamento está em nós permanecermos com as nossas diferenças e conseguir encontrar mecanismos entre aquilo que nos une sem nos ferirmos?
Ou porque as pessoas lutam muito para transformarem as outras. Para transformar o outro, sim. Ele quer mesmo que tens que ser como eu quero, tens que chegar à hora que eu quero, tens que gostar do que eu gosto. Foi difícil você viver isso? Vocês será que são tão diferentes assim? Como é que... Quero que contes um pouco da vossa experiência. Bom, em vários aspectos nós somos, sim. Somos diferentes. Somos. Eu falo muito, Sadraque nem por isso. E pronto, várias outras diferenças. Eu sou muito caseira e ele não. Ele não. Então, eu já quis convidar o Sadraque para andar de patins. Então temos aí assim várias diferenças. Ele é assim bem mais introvertido, eu falo mais. Se bem que eu também tenho lá o meu lado tímido. E pronto, então tem ali muitas diferenças, ou algumas diferenças que no princípio, né, foi assim difícil. Por exemplo, nós no princípio, quando nos casamos, havia dias em que, tipo, ele não quer falar nada e tu chegas e passa-se alguma coisa, não se passa nada. Mas não estás a falar nada. Não quero falar. Oh, como assim uma pessoa acorda e não quer falar nada? Pronto, na minha cabeça isso não existia. Então, uma pessoa que acorda e simplesmente não quer falar nada porque não me apetece falar nada, tipo, na minha cabeça, mas eu estou aqui a fazer o quê então? Se você acorda e não te apetece falar nada. Mas com o tempo, né, a pessoa vai amadurecendo também e percebendo que até esses momentos de introspecção são necessários. Aquele momento que você se desliga de tudo e está aí, se calhar, a pensar, a fazer uma viagem dentro do seu eu, e que esses momentos também são necessários. São as contas, filho. Para o nosso próprio crescimento. Eu ouvi. Vou-te provocar. Eu ouvi que depois de algum tempo tu percebes o porquê que os nossos pais andavam a dizer: está a fazer barulho, desliga a televisão, desliga o volume está muito alto. E tu falavas das contas. Às vezes eu também já senti um pouquinho. Você começa a descobrir isso, você ficamos olhando no quintal, no nada, tá vendo? Olhar para o horizonte. Alguns pais gostam de lavra, assim, umas flores, um demais no quintal. Para se distrair. Mas conta-me a sua experiência em relação a isso. Sentiste que precisaste moldar a Stella à tua medida? Há casais a nos ouvirem, alguns vão casar, outros já vivem há algum tempo. Como é que tem sido essa tua experiência? É preciso moldar o outro, e a gente ouve muitos coaches, muitos terapeutas de casais, muita gente fala sobre isso, mas no fundo cada um vai tendo a sua experiência. E eu acho que aqui vale pegar os teus exemplos de como pacificamente tu foste levando ou tens levado aqui o teu relacionamento. Há essa necessidade do homem moldar a mulher à sua medida, ou conviver com ela não matando a sua originalidade? Na verdade, quando nós conhecemos a pessoa, a conhecemos e a escolhemos pela individualidade dela. Uau. Né? Nós nos apaixonamos, escolhemos essa pessoa pela individualidade. Logo, você não pode matar o que te levou a ir ter com ela. De outro modo, você está a ser, né, egoísta. Deus não nos deu pessoas, digamos, emocionalmente virgens. Deus não nos deu pessoas mentalmente virgens. Ainda que ela tenha nos dado virgens, mas ela não é mentalmente virgem, não é emocionalmente virgem, não é intelectualmente virgem, para que você a formate. Né? Nós, quando formatávamos bateria, porque ela era virgem, certo? Okay. Você vai formatar e tal. Hoje, graças a Deus, já vem formatados, não precisa. Então, o que nós precisamos é entender que ela vem como complemento. E para alguma coisa completar, ela também tem que ter substância. Se algo não tem substância, então ela não complementa. E no livro vamos encontrar muito esse aspecto sobre a bênção da diferença, né? A tomada não liga a tomada, é ficha que liga na tomada, é exatamente a diferença que conecta aqui, que passa. Se você pegar ficha com ficha, não passa corrente, não passa nada. Mas é tão fácil compreender isso? Olha só, na verdade, o grande problema da não compreensão está na não instrução. É que nós viemos de família que os nossos pais também não sabiam, não nos instruíram, nós também não sabemos, não instruímos. Nós acabamos estudando tudo, estudamos para lidar
com carros, estudamos para lidar com plantas, estudamos para entender coração, né, órgão, mas não estudamos para entender o outro. Né? Nós não gastamos, nós não investimos para entender o outro. Nós estudamos para entender a funcionalidade do carro, do motor, da geleira, da arca. Estudamos, passamos horas e horas na escola por anos. E tu tens uma mensagem sobre isso? Eu lembro-me. Eu acho que até estava nesse culto quando falaste que eu tornei a minha filha, eu ensinei a ser filha. Agora você vai ter que lhe ensinar a ser tua mulher. Sim, é dali que você não. Nós temos hoje a vantagem de falar. Antigamente os nossos pais tinham um problema e eles herdaram um grave problema, porque muitos deles eram apenas, né, imputado. Ele era imputado à mulher, né? O conde o filho do conde vai casar com a minha filha. Vai casar com a minha filha. Eles não escolheram isso e simplesmente está tudo programado e até iam até ao fim, né? Mesmo questão de respeito e honra. E honravam, respeitavam. Às vezes até a tribo, né? Não muitas vezes por amor, não houve paixão. Agora nós tivemos a oportunidade de escolher por paixão, tá vendo? Nos encontramos nos cultos, nos escolhemos, tivemos 1000 opções, gostamos do caráter. Entendeu? Então deveria ser fácil para nós, porque a nossa escolha, disse Charles Haddad Spurgeon, faça, né, escolha o teu amor e depois ama a tua escolha, né? Primeira coisa é você escolher o teu amor, depois você precisa amar a tua escolha. Se você, depois de algum tempo, você diz que não é essa, então você precisa reconhecer que você se desviou do teu amor, ou você falhou com a tua escolha. Entendeu? Então, é um desafio. Nós não escolhemos. Mas tu já olhavas perfeitas. Assim, já olhavas para essa análise madura que tens agora, já tinhas no passado, antes de casar? Ou sentes que algumas coisas foram melhorando à medida que foram convivendo? Né? É a vantagem de ser o pregador. Era um jovem pregador, mas eu já pregava para crianças, pregava para adolescentes, pregava para jovens, pregava para mamás, para papás. Então eu precisava conhecer, antes mesmo das minhas experiências, algumas coisas. Sim. Porque eu tinha que ser um ministro do Evangelho, eu precisava dar resposta. Eu precisava ser um Paulo falando sobre casamento sem ser casado. Entendeu? Sobre os princípios absolutos. Hoje acresceu-se ao conhecimento, à experiência. Então, essa experiência, né, de lidar com uma pessoa difícil. Eu sabia que eu estava aí ter com uma pessoa difícil. Quem, né? era essa pessoa difícil? A esposa, porque ela é uma pessoa que tem cérebro, que pensa sozinho, tem coração, tem rim, tem pulmão. Mas isso lhe torna difícil? Ou... É difícil, mano. Se nós, vamos falar, você vai conduzir um carro, não é fácil. Você vai conduzir né, uma escola, não é fácil. Você vai conduzir um colégio, uma rádio, não é fácil. Isso é difícil. Ainda que seja o teu amor, tua paixão, isso é difícil para ti. Tem que cumprir horário, tem que não sei o quê. Os homens, amado, se essas coisas... Hoje viste a dificuldade para irmos para o ar, né? Se essas coisas que nós manipulamos, nós as fizemos, são difíceis. Imagina uma coisa que Deus é que fez. Mano. São mecânicas, né? Depende do nosso pensamento. Agora imagina que tem pensamento, alguém que tem pensamento. É a revelação do mistério, acontece todos os dias, mano. Você está a lidar com alguém, como ela disse de mim, que acorda como... Quem explicou pela primeira vez para a Stella que eu tenho esse humor? Foi o Januário que disse, não liga, mamba é assim. Há dias que ela acorda, porque eu tenho um texto onde eu articulo, onde vives, em que parte do teu corpo você vive. Para mim, há pessoas que vivem no estômago, vivem só para comer. Outros vivem nos pés, vivem para andar, para viajar. Outros vivem nas mãos, vivem para fazer. Eu vivo na cabeça, eu penso muito. E muitas vezes é automático. Okay? E algumas vezes eu acordo a pensar e não quero falar, porque eu estou... Né, ocupado com os teus próprios pensamentos. Okay? Enquanto estão nos pés, outros estão nas mãos, outros estão na boca, querem falar, eu estou na cabeça. E eu estou ali, naquela sala. Ok? E está alguém estranho que lhe conheci só aos 21 anos a me incomodar. Tá vendo? Para eu sair dali. Você não me conhece? Não, mas calma ali. É preciso a Stella falar também. Reconheces que é difícil, né? Às vezes nós, Stella, eu quero que te sintas o mais à vontade possível. Aliás, esse sofá cria exatamente este... é para criar esse impacto da tua própria casa. Às vezes nós não falamos às pessoas a verdade. Sim. Elas acham que o facto de elas se amarem vai ser muito fácil se compreenderem e que os sentimentos são tudo para a felicidade.
encontras alguém, como encontraste Sadraque, bem diferente daquilo que tu esperavas, até atingires, e estamos a falar para muita gente que vai entrar para o casamento, se calhar alguns amanhã, outros depois de amanhã, outros no final do ano, outros já estão lá e se calhar discutiram ontem. Como a preparar essas pessoas, com base também aqui na tua experiência, a entender que a pessoa com quem vais casar ou com quem te casaste é mesmo diferente? Uau! Realmente, o casamento é um desafio de todos os dias. Eu tenho dito que o casamento, na verdade, é uma escola. É uma escola onde nós aprendemos todos os dias. É uma escola onde aprendemos a perdoar, a liberar perdão, a aceitar o perdão do outro. Os que têm dificuldades de perdoar não demoram muito no casamento, né? Diga? Os que têm dificuldades de perdoar não demoram muito no casamento, né? Ou não demoram muito no casamento, ou então o casamento torna-se uma coisa só uma coisa, né? Aquela coisa triste, cheia de mágoas e tudo mais. Porque quando nós decidimos perdoar no casamento, então significa dizer que nós demos uma nova chance, nós demos a oportunidade da pessoa fazer diferente, e isso não pressupõe, né, que a outra pessoa não venha a errar mais. E isso não tenhamos ilusões, tanto eu ou o parceiro, em algum dado momento alguém vai errar, e às vezes erros que doem mesmo, né? Então, eu penso que as pessoas devem ir para o casamento com essa consciência de que eu estou a casar com alguém que eu amo, com alguém que eu muito admiro, mas que é alguém que em algum dado momento poderá falhar, poderá ter ali alguns hábitos e costumes muito difíceis de lidar, mas que com o tempo, né, a pessoa vai aprendendo. Existem hábitos e costumes que a pessoa depois deixa, mas uns outros tantos não. Então, temos que aprender a lidar com... Por exemplo, o pastor Sadraque mencionou que muitas das vezes ele está no automático, né? Está no automático. E algumas vezes, por estar no automático, nós saímos de casa, às vezes, eu é que tenho que lhe fazer sinal para ele saudar, tipo, saudar o vizinho, não saudaste. Ele, ok, ele saúda. Olha, não saudaste segurança do prédio. Ele volta, Ivo... E tipo, mas eu já sei, mas a pessoa por quem ele passar poderá dizer, passou, não me saudou e tal, e tudo mais. Então, com o tempo, nós vamos... Não é de propósito, te olhei, mas não te vi. Exatamente. Sim, porque tu estás a pensar, né? Tens imagens na mente. É mesmo isso. Te olhei mesmo, mas não te vi. É mesmo isso. Não é problema de visão, não te vi. Sim, estavas a ver outra coisa? Estava na cabeça, não. Mas ela me dá toque, estás a passar. Eu depois voltou a comer, mano, tudo bem, e vai. Porque eu sou assim, né? Saúdo o pessoal. Eu já tive dia que subi no elevador, fui. Quando eu cheguei no andar, passei aí o quê? Eu passei o segurança. Voltei pro elevador, desci, e te saudei? Não me saudaste. Desculpa, não dei conta. Volto, assim, entendeu? Então, às vezes é um esforço, e Stella às vezes faz isso. Então, olha, não estás a passar, não saudaste fulano, né? E às vezes nós saímos, eu estou boa de tempo no carro, não estou a falar, e a expressão bem curta, assim, tudo bem. Eu dou aquele olho e tal. Não é que eu não gravei, ou até concordei, mas concordei sem dizer nenhum sim, nem não, mas já. Esse é o teu normal, né? Ou depende dos dias, da pressão, das atividades? Acontece. Ok. Acontece. Minha mãe, né? Que eles me nasceram assim, então me entendem. Meu pai dizia, você tem preguiça de falar? Tem preguiça de falar? Mas depois, com o tempo, eles começaram a perceber que não. Era muitas vezes por causa da leitura, da escrita, e também há dias, né? Há momentos que se eu estou muito impregnado a ler, a escrever, fico cada vez mais perto disso, né? Porque há dias que você está muito intenso na leitura, na escrita, depois vem um tempo mais dedicado à oração. Às vezes eu estou de jejum, não quero mesmo falar, estou mesmo naquela fome, mas também que não é fome porque você não vai comer mesmo. Então você fica no jejum de palavras, só fala na oração. Então tem
tem muitos aspectos. A Stella foi com o tempo aprendendo isso. Januário, por exemplo, que me conheceu, antigamente ele vinha, ficava só comigo. Entendeu? Passava o dia comigo, também não fala, fica só comigo. Oba, como é que quer comer alguma coisa? Eu só lhe olho. Não, vou trazer uma cena para ti, traz assim, coisa que eu gosto. Então aí, ele espera. E às vezes eu fico assim, né? Pela manhã, mas 12 horas, depois já estou bem animado, já estou querendo fazer Rio, às 17 já. Então, isso é algo do próprio e cada um tem essas paranoias do seu parceiro, Exatamente. né? A Stella também deverá ter a sua almofada. Também deverá ter a sua almofada. Como é que são os momentos assim que tu gostavas ou seja, que tu não esperavas, né? E quando digo, falo naquilo que é o normal dela. Exemplo, uma das coisas que eu tive muita dificuldade, não sei se tive ou tenho, não sei, mas outras coisas fica para sábado e outras coisas não necessariamente aqui, mas nós, quando nos casamos, vocês acompanharam, ficamos... Eu fui o mestre de cerimônias do teu casamento. Certo, foi sim. Ficamos 5 anos sem filho. Estou à espera do envelope. Na biografia, tem que estar tudo lá. 5 anos sem os nossos filhos, né? A Aniela estava a demorar a vir. Não, estava a vir no tempo certo. No tempo certo. Naquela questão da expectativa, demora. Então, a Stella, como disse, né? Ela é mais extrovertida. E eu bem mais fácil de lidar. Estamos na rua, ela está alegre, chega em casa, boa triste. Então, aquilo constituía para mim um grande peso. Ela dizia, então você não é feliz comigo. Eu só quero ser feliz quando estou vendo teus filhos. Eu sou teu marido, você tem que ficar alegre comigo. Para minha presença aqui, não, em casa ficava um peso e tal. Às vezes eu fazia o quê? No final de semana ligava para as amigas dele, Tânia, como é? Então, fazer o quê? Vem passar o final de semana aqui. Porque quando elas viessem, ela estava a rir, alegre, eu gostava de ver. Então, é uma coisa que ela ainda tem. Às vezes se fecha, está triste, sei lá. E eu sei que não é do mesmo... Porque eu não fico triste, eu fico fechado. Sim, você fica mais em silêncio, retiro, né? Tipo, me retiro dali. Não estou presente, porque eu estou concentrado em alguma coisa. Estou fisicamente ali, mas não estou triste. Mas ela ficava tipo, e eu tive muita dificuldade com isso. Sim, porque tu sentias que ela não é feliz, né? De alguma forma. Não é feliz, tipo, não lhe faço feliz. Então eu pegava o quê? Saí de uma pregação, 21, 22 horas, pausava numa bomba, comprava um leite, estava aquele leite de garrafa, com chocolate. Aquele é da Namíbia, né? Aquele que vem já com chocolate. Esqueci-me o nome agora. Que vem com chocolate de soja, um leite de soja e tal. E da garrafa. Soja, eu pausava ali nas bombas da como é que chama aquelas bombas? Benfica? Não. Nós vivíamos no Camama, tem aquelas bombas do Xiame, do Golf. Não tem aquela bomba grande? Sim, Nova Vida, isso. Ok, Nova Vida ou não super? Nova Vida, ficava boi de bêbados, né? Desculpa chamados, mas são, né? Bêbados. Aí, a beber e tal, estacionavam os carros aí, bebiam barulho. Eu pegava também, não bebo mais aquela minha garrafa de leite com rissós. Ficava ali a controlar a hora, porque ela normalmente 23 já tinha que ir para a cama, porque de manhã cedo tinha que ir para o serviço. Eu controlava até 23 horas, né? Essa dama já dormiu, não vou lhe encontrar triste. Pelo menos a dormir, não tem nem tristeza nem alegria, está no sono. Então eu chegava, me encolhia ali, abraçava. De manhã cedo ela acordava e abria o portão quando o carro da empresa chegasse, só para não lhe ver triste. Final de semana, as amigas já para vir fazer invasão, rir. Então, um grande desafio, né? São desafios. E são daquelas coisas que tu não prevês, elas vão acontecer e tu tens que ter sabedoria. É por isso uma coisa, é o que estamos a dizer aqui, nós não podemos entrar com a ilusão de que o casamento vai ser fácil. Você tem que já entrar preparado para ser difícil. Mas é melhor mas alguém te preparou para isso? Eu penso que a Bíblia é sagrada, o ensino, o ter que ser adulto muito sério. Não estar a fazer ninguém desistir de casar. Estamos a preparar. Eu acredito, eu, por exemplo, comecei a criar barba para parecer adulto. Ok. Porque eu era um pregador mirim de 16 anos, pregando em púlpitos muito altos, aos 18 anos. 18? Já estava a encerrar eventos muito gigantes. Aos 21 anos, tive que assumir a responsabilidade do encerramento do culto municipal do Kazenga todo. Era um menino franzino, solteiro, sentado aí com só reverendos, num evento que só reverendos é que pregavam até o dia que eu preguei e nunca mais voltou a pregar outra pessoa que não seja reverendo. Imagina,
Para melhorar sem nenhuma consagração. Não era solteiro, já não podia ser consagrado. Solteiro, né? Já estava começando a namorar com a Stella aos 21, começamos aos 21, mas era solteiro. E eu estava nesse meio. Eu comecei a orar e a deixar a barba para parecer mais ou menos, tipo, ser um pouco cara mais magro, aceito. franzino, um pouco mais aceito. E depois ficou, né? Ficou uma identidade já. Não penso em mexê-lo agora. Ficou uma identidade, mas a razão principal porque comecei a criar barba é porque queria dar a imagem, né, de alguém um pouco mais adulto do que era na época. Eu confesso que então, era um peso grande. Estou a dar esse exemplo porque para dizer o seguinte: eu precisei ser crescido muito cedo e precisei aprender sobre essas coisas muito cedo. Daí começo a escrever livros sobre casamento quando nem sequer tinha projeto de casar. Então tinha que começar a dar respostas, né? Analisar as questões dos outros, desafios dos outros, casamentos dos outros. Eu assisti à primeira discussão dos meus pais quando eu tinha cerca de 20 anos. Nunca os tinha visto discutir, nunca vi. Até os 20 anos nunca vi. Até que vi, eu entrei em choque. Meu pai e a minha mãe a discutir, não estou talhado para isso. Minha mãe está a arrumar as coisas, vou embora. Minha mãe já não tinha nem mãe nem pai, vazia onde? Vazia. Eu vi, entrei para o quarto, travei a minha velha, arrumei as coisas dela aí num canto e aí eu lhe abracei. Pela primeira vez eu vi minha mãe a chorar, assim, tipo, muito feminina, né? Minha mãe era sempre essa mulher forte, poderosa, gritava conosco e agora ela estava no meu colo a chorar. Eu lhe acalmei, calma, não sei o que tal. Aí peguei, quando minha mãe ficou calma no quarto, eu saí, fui ter com meu pai me levou no fundo do quintal, me estou sentado. Rapaz, você já me viu discutir com a tua mãe? Não. É porque eu mantenho calma. Tua mãe, aí começaram a me falar, acho que estão a assistir. Velha, não está no livro esse exemplo, na segunda edição. Mas, aí eu disse, olha, tua mãe, está vendo um tempo quando a mamãe Ana veio, não sei o que, tal aqui, chotamos, era porque a tua mãe, não sei o que. Começaram a detalhar eu percebi que o meu pai já estava a me confiar coisas que outrora, né, nos privava de conhecer. E começou a me aconselhar sobre o casamento, né? Nós não casamos com pessoas fáceis, nós casamos com a difícil que decidimos suportar. Nós não casamos com a certa, nós casamos com a errada que escolhemos aguentar. Portanto, essa é uma visão muito própria, né? É uma visão muito própria, porque como é que você sabe que ela é certa? Como é que sabe que essa pessoa é a pessoa certa? Então nós criamos nossas filosofias para chamar a pessoa certa, a pessoa errada. Nós precisamos simplesmente saber que nós não... O presente de Deus. Deu certo para quem deu, porque ele usou da sabedoria. Alguns presentes de Deus parece que não duram, né? Quando as pessoas até às vezes identificam dessa forma. Mas eu não quero transformar isso num debate. Pelo contrário, a minha visão é um pouco diferente, mas eu não estou aqui para apresentar a minha versão. Eu casei com o presente de Deus. Isso eu não quero ter prejuízo, é melhor eu continuar a manter essa forma de pensar. Ela está aqui nos comentários mas eu não quero tornar essa conversa só nossa. Eu perguntei-vos se vocês gostavam de partilhar um pouco dessa experiência do livro com as pessoas que nos estão a acompanhar e vocês consideram essa oportunidade. Você pode ligar, Daniel, coloca ali nos comentários o 946-037797. Se você tem alguma questão, tem alguma pergunta que gostava de fazer ao casal, que se calhar pode ajudar o seu relacionamento, seja ele de namoro, seja ele de casamento, seja... Estás solteiro, gostavas de compreender um pouquinho. Eu gostei dessa frase, é muito forte. Nos cortes tem de vir, Daniel. Nós não casamos, portanto, e isso tem que ser assinado mesmo, Sadraque, Manuel, Fonquenda, portanto, para manter aí a originalidade. Nós não casamos com as pessoas fáceis ou com pessoas fáceis. Nós casamos com pessoas difíceis que nós conseguimos suportar ou escolhemos suportar. Sim. E já está a ligar o primeiro indivíduo. Ele liga do Ambo, até onde sei. Não sei se mudou de província. Alô, boa noite. Boa noite, José Conde. Boa noite, Pastor Sadraque. Boa noite, Mamãe Stella. Boa noite. Você tem o prazer de estar a falar na rádio número 1 da palavra em Angola. Portanto, aproveite bem esse tempo. Tem uma questão, tem um comentário? Eu gostava de fazer um comentário. Yes. Em função das observações. Eu penso que na maior parte das vezes o pastor Sadraque é uma pessoa difícil de conversar porque a mente dele precisa ser estimulada.
Ô Max, sabias que eu. Sabias? Não, tens saldo suficiente, né? Tenho sim. Porque se eu te interromper, depois cair. Então, eu te fiz essa pergunta por isso. E agora estou a compreender. É o benefício da entrevista. Quando a gente faz entrevistas, nós ganhamos coisas que nós não temos como ganhar na pregação. Eu já tive essa compreensão, né? Já fui para a casa do Sadraque, ou já viajamos juntos. E aí ele fica assim muito tempo calado e tal, ele te olha e eu digo, mas esse aí não está gostando de estar comigo. Agora que estou a perceber que ele vive na cabeça, portanto eu já não, né? Eu acho que eu vivo na boca, eu gosto sempre de conversar. Acho que sim. Mas fala lá, Max, o tempo é todo seu. Como eu ia dizendo, muitas das vezes nós admiramos o pastor Sadraque no púlpito. E nós não sabemos o tipo de mulher que ele tem em casa. E eu hoje, conversando muito com a Mastela, eu percebo que muito do que ele é em função da esposa que ele tem, né? Porque é necessário uma esposa paciente, uma esposa ajudadora, que compreende perfeitamente o ministério do marido, a ponto de entender até esses devaneios. Porque há pessoas, às vezes, por exemplo, olham para o pastor Sadraque e veem que ele é o homem perfeito do púlpito, né? E ele, certamente, como qualquer outro humano, tem algumas insuficiências. E eu penso que, olhando para a esposa, né? Olhando com as lentes da esposa, você consegue perceber que esse grande homem foi forjado como todos os outros grandes homens foram forjados. E é fantástico ver esse casal, né? A lançar esse livro, que, no meu entender, já vai tarde, né? Já vai tarde, mas glórias a Deus por isso. Então, eu acho que quem deseja, às vezes, extrair pérolas de sabedoria da mente do pastor Sadraque, é necessário, às vezes, aprender a estimular, né? Como o estimular aqui é que com o Iban? Quando fala estimular, está a falar o quê? Não, eu penso que... pode ser na tela também, né? Eu sei. Muitas das vezes... E como foi preciso discutir com a Stella para o Sadraque estar aqui, né? No caso de estimular, é a palavra que estás a usar. Porque muitas das vezes a mente dele é muito difícil mesmo. Às vezes, por exemplo, eu estou ao lado dele e ele fala assim, olha, está me ligado, não sei se vou querer atender. E ele não atende, porque naquele momento ele está na cabeça, está a pensar. Né? E é fantástico às vezes conviver com esse tipo de pessoas, que você aprende muitas coisas, até mesmo calado você aprende, e glórias a Deus por isso. A mamãe Stella, uma pessoa fantástica, e eu penso que esse livro tem muitas coisas interessantes. O livro há de ser lançado no sábado. Max, ficou aí o contributo, outras pessoas também quererão ligar. Muito obrigado por teres ligado para nós. O livro sai já no sábado. E a partir de que horas é que as pessoas já podem começar a adquirir? Ou já podem fazer a compra? Já podem fazer a... Vocês estão a fazer a pré-venda? Já, estamos sim. Ok, há algum desconto para quem compra antes do dia? Não, o preço é o mesmo, não necessariamente, mas quem quiser fazer reserva já pode sim. Tem aí um IBAN que as pessoas podem... Temos sim. Ok, manda para mim para enviar para o Daniel, para quem quiser adquirir o livro, já vai encontrar o IBAN nos comentários e pode adquirir o livro. No sábado, vai ser onde o evento, o lançamento, Pastor Sadraque? Vai ser no Lengo, o Lengo Center, é aqui em Luanda. Sim. Luanda. Ok, tem mais alguém que gostava de fazer uma pergunta, um comentário? Deixa ver quem é. Alô, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, quem é? E fala-nos de onde? Castilho Boa, Mochico. Narciso Boa. Castilho Boa. Do Mochico. Certamente. É líder da turma da palavra do Mochico, após a ligação do líder da palavra do AMPO. Sim, o Max é o líder da palavra do AMPO. Da turma da palavra do AMPO. Castilho, o que é que se oferece dizer sobre almofadas solteiras em cama de casal? Bom, primeiramente, louvar a Deus pela iniciativa da Rádio Sublime. Tem sido um manancial de aprendizado. Os conversas têm passado aí. Gratidão por isso. Estamos atentos. Os nossos parabéns. Obrigado. Sim, senhora. E aos nossos pais e mentores, nosso líder, o casal Vumpoquenda, um forte abraço. Amém. Estamos atentos, estamos a aprender. Aqui eu e a Kéfora estamos a rir, não é? Estamos a aprender ao mesmo tempo, não é? Amém.
Você casou com uma mulher difícil, sabia disso? Segundo o teu mestre. Estás a conseguir suportar. É a sua escolha. Eu gostei daquela do Spurgeon que disseste. Escolha o teu amor e ame a tua escolha. Escolha o teu amor e ama a sua escolha. Muito forte. Castilho, o que é que você mais quer dizer? Eu acho que você quis cumprimentar aqui o casal. Quer fazer alguma pergunta? Qual é a pergunta? A pergunta quase Eu acho que tens de subir aí. Estás no Mochico, né? Suba numa árvore, coloca um garfo ali no buraco da antena, porque nós não estamos a te ouvir em perfeitas condições. Castilho. Pronto, não sei se melhorou. Já Melhorou. estou num sítio melhor. Ok, agora sim. Coloca lá a pergunta. Pronto. Eu vou fazer uma pergunta, penso que é da província do Mochico toda. O que fazer quando já não há sentimento? Aqui há muito esse problema e é uma pergunta reiterada que temos recebido. Nós, do pouco que temos aprendido aí com o casal Sadraque, com o casal Lufanquena, temos também partilhado aqui no Mochico. E a pergunta reiterada é essa, né? Para os dois? Para os dois? Exatamente. O que fazer quando já não há mais sentimento? Exatamente. Ok, está anotada. Castilho, muito obrigado pela sua ligação. Um abraço enorme ao Mochico. Que bom saber que vocês nos acompanham também a partir do Mochico. Vamos deixar outras pessoas também colocarem suas questões. Muito, mas muito obrigado. Sadraque, o que fazer quando já não há mais sentimento? Essa é uma pergunta difícil, ao mesmo tempo necessária, porque o relacionamento, inclusive com Deus, não pode se mover por sentimentos. Os sentimentos são voláteis. Vamos atender mais alguém? Você responde depois as duas perguntas. Alô, boa noite. Registra só aí no seu telefone para não te esqueceres. Sim, boa noite. Quem fala e fala-nos de onde? Está a falar com o Youssef. Boa noite, ao pastor e à pastora. Youssef, fala-nos de onde? De que parte do mundo nos estás a falar? Luanda. Mas o Kundi sabe, mas pronto, vamos. Não, eu não sei, nunca mais estivemos juntos, Youssef. Eu sei que tu tens visto para a Europa toda. Se calhar já emigrou. As pessoas estão a emigrar, você nunca sabe, tratam tudo no off. Não, mas ainda estou bem aqui em Luanda, estou bem em Angola. Cachala, boa noite. Boa noite, sim. Qual é a sua questão? Para que conste. Quero primeiro parabenizar e concordo com o Max. O livro já vai sem tempo, era necessário. Infelizmente, os coaching é que estão a motivar os casais. Como cristãos Nós não te estamos a ouvir muito bem. Podes falar um pouco mais alto, Cachala? Agora sim, melhorou? Agora sim, melhorou. Correto. Estava eu a dizer que já vai sem tempo este livro. Com mais edições. E citar o casal por esta a minha casal. O teu sinal está mal. Eu acho que você tem que desligar e voltar a ligar, porque a gente não te ouve em perfeitas condições. Eu queria fazer um esforço para poder ser ouvido. Tem de melhorar esse esforço. Una a fé, a sabedoria à ciência. Tens que unir tudo, porque a gente precisa te ouvir, senão não tem como. Ok, mas pronto. Agora melhorou. Okay. Exato. Praticamente a minha questão é sobre como suportar. Como suportar? Muitas das vezes do outro lado não há facilidades. Né? Vou falar do casal, quer do homem, quer da mulher, quando não há de facto esta cooperação e a pessoa poderá estar já esgotada. Mas em que sentido? Quando você fala de cooperação, não há facilidades, em que sentido? Não há dinheiro, não há compreensão? Não percebi? Modo geral. Modo geral? Exato. Estou a falar de sentimentos, por exemplo. Quando não se entendem. Como suportar quando as pessoas não se entendem? Corretamente. Ok, não vou fazer uma outra pergunta que eu quis fazer, portanto, vou deixar o pastor Sadraque e a mamá Stella responderem. Ficou registado, Youssef, muito obrigado. Depois do Youssef, né? Sim, a Stella pode responder ao Youssef, tu respondes ali o Castilho. Ok,
Primeiro, eu estava a dizer que o relacionamento não pode se basear, inclusive, em Deus, no sentimento, mas sim no conhecimento. Nosso relacionamento com Deus é feito de conhecimento. Né? É conhecer e prosseguir. Aceitas atendermos uns tantos ouvidos e depois ires respondendo? Se forem muitas perguntas, vamos nos perder, mas está bem. Pelo menos umas 5 ou 6. Pode ser? E depois vamos respondendo, depois abrimos mais o telefone. É que há muita gente querendo casar, alguns até de Portugal, mandando mensagem. Podemos fazer esse exercício? Vamos a isso, então. Ok, vamos. Há mais alguém em linha? Alô, boa noite, quem fala? Eu espero que vocês sejam sintéticos. Exatamente. Espero que vocês sejam sintéticos nas questões. Jaime do Ambo. Honorato, Turmeiro Ambo. Ok, Honorato do Ambo. Vamos lá, Honorato, qual é a sua questão? Até que não tenho uma questão por fazer, mas tenho um convite diretamente a pastor Sadraque e a mamã Stella. Eu estou a acompanhar aqui a conversa na rádio número 1 da palavra. Sim. No decorrer da palavra, o pastor Sadraque disse que não fomos ensinados, né, para mantermos nossos casamentos. Então, eu queria fazer um convite ao pastor Sadraque e à mamãe Stella para ver se essa atividade que estão a levar em Luanda de almofada, né, que possam levar para toda Angola e que possam também preparar outros jovens como eu, ainda não casados, né, a se prepararem para o casamento e como lidar no casamento no futuro, se lá nós chegarmos, né, para que não possamos ficar no alheio. Né? Ficou registrado aqui o seu pedido, Honorato. Há muita gente a ligar. Muito obrigado por teres ligado. Há mais alguém em linha? Alô, muito boa noite. Quem fala e fala-nos de onde? Alô? Está distraído? Boa noite. Sim, boa noite. Quem é? Fala-nos de onde? Edson Lima, fala a partir de Portugal. Não percebi o seu nome? Edson Lima. Edson Lima, a partir de Portugal. Lima, qual é a sua pergunta, por favor, meu caro? Na verdade, não é uma pergunta, na verdade, para saudar o casal pastoral aí presente, Sadraque e a Dona Stella. Ok. E dizer que não tive muito contato enquanto eu estava em Angola com o pastor Sadraque, mas já algumas vezes frequentei algum meio em que ele estava, e é uma pessoa muito simples, muito na dele, muito caladinho, mas a sua forma de ser impacta as pessoas. Então, obrigado. Quero parabenizar esse casal, que tem sido uma bênção para nós, e nós temos aprendido, sobretudo com pregações e com o ser do próprio casal, temos ensinado muito. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Lima, pela sua ligação. Há mais alguém em linha? Alô, muito boa noite. Muito boa noite, Joseph Worshiper. Qual é o seu nome, por favor? Joseph. O seu sobrenome? Worshiper. Uau. Worshipper. Sim, sim. Ok, falamos de onde? Eu falo da província da Huila, município do Lubango. Sou do Mac Church. Ok, és do MEC. Qual é a sua questão? É casado a propósito? Não. Qual é a sua pergunta? A minha pergunta é em relação mesmo ao tema. É necessariamente que as almofadas sejam necessariamente solteiras? Não existe almofada casada. Mas não existe almofadas casais. Cada um tem a almofada dele. Exatamente. Prontos, mas existe alguma forma de... Mas o que é que você quer perguntar realmente? Deixa-me lá ver. Se calhar você tem uma pergunta por detrás dessa colocação. O que é que você quer saber exatamente? A pergunta por detrás dessa colocação é que às vezes, né, almofadas casadas podem significar duas pessoas que são uma numa cama, mas com pensamentos diferentes. Mas é o que... sim. E ainda assim ser possível que essas duas pessoas consigam conviver, apesar de pensamentos diferentes, consigam conviver mutuamente e com felicidade. Ok, ficou registrado, no fundo, ele repetiu Sim, o que a proposta disseste, é mesmo né? essa. A proposta é deixar exatamente que as individualidades sirvam à unidade.
né? Que os pensamentos diferentes sirvam à mesma decisão. Eu vou ler também algumas questões que estão aqui nos comentários. Há uma, e já vão responder para que também não sejam muitas. Como o número está sempre ocupado, gostaria de deixar um forte abraço ao pastor Sadraque, diz o Clemente Júnior, por esta grande iniciativa, que Deus abençoe rica e poderosamente. Obrigado, Clemente, ficou aqui registado o abraço para o pastor Sadraque. Há perguntas nos comentários, mas levar por toda Angola é só assim, diz o Bruno, querendo responder ao homem do Ambo que gostava que vocês fizessem essa turnê pelo país. Tem de haver dinheiro e assim sucessivamente. Coloquem as vossas perguntas, eu vou ler nos comentários e o pastor Sadraque e a mamã Stella hão de responder seguramente. Ficamos com algumas aqui, por se responderem. Por comentário vai ser melhor, para também não baixar, as pessoas estão a assistir. Exatamente. Vamos indo baixando a audiência enquanto alguns esperam que se responda. Então, o que nós queríamos dizer é que, inclusive no relacionamento com Deus, nós nos conduzimos por conhecimento. Na verdade, o que suporta e sustenta qualquer relacionamento de qualquer ordem é o conhecimento. Vamos lá. Não é o sentimento. Não, o próprio sentimento serve ao conhecimento. Quando eu, por exemplo, conheço alguém, vamos lá, amor à primeira vista, paixão, tudo isso aí são fatores, ok, digamos, biológicos, psicológicos, sociais. Temos a questão aí dos neurotransmissores, né? Você tem um modelo, vê uma mulher, apaixonou-se pelo seu olhar, né, pelos seus lábios, pela cor da pele, por exemplo, a cor do cabelo, e você encantou-se. Nós temos então esse sentimento a começar, né, no embrião. Mas ainda assim você precisa conhecer para que esse sentimento, ok, inicial seja alimentado, ok? Ou então, no conhecimento, isso pode ser abortado. Mas você olhou na igreja, uau, que linda mulher. Foste, mas não, sou casada. Naquele instante, o que você sentiu, você começa a morrer ali, certo? Se você for decente, pelo menos. Mas vai, não, sou solteira, vivo com os meus pais, sou também cristã, ok? Mano, não sou cristã, eu sou... A informação ou conhecimento ou vai gerar o relacionamento ou então vai matá-lo. Então, o conhecimento é que sustenta inclusive os sentimentos. Quando eu estou numa fase em que o afeto diminuiu, muitas vezes por fatores como pouca admiração que vai morrendo, o respeito, a falta de apoio, a falta de cumplicidade, o que se precisa fazer é voltar às coisas, ok? Trabalharem juntos para começar a produzir aquelas coisas que fizeram enfraquecer, inclusive o sentimento, né? Você vai desconhecendo a pessoa, porque vai faltando apoio, vai faltando cumplicidade, vai faltando conversa, ok? Vai faltando parceria. E a Bíblia orienta, por exemplo, lembra-te onde caíste? E volta às primeiras obras, quer dizer que tem de haver obra lá. Você precisa voltar, né, ao investimento no casamento. Agora, é certamente necessário que haja esse afeto, né, no início. Eu gostava que também tocasse nesse aspecto. Os sentimentos também não acabam por si só. Não. Há coisas que acontecem que fazem com que depois a mulher já não sente mais nada. E é mais duro, normalmente. Pode-se dar o caso que há pessoas também que tenham entrado já sem o sentimento, digamos, sem aquele embrião, né? Vamos lá. Mas entrar para um relacionamento há pessoas que entram por interesse, por exemplo, financeiro. Sim. Ok. Podem entrar por motivos errados, por casamento. Vamos lá. Como é que funciona uma gravidez? Tem que ter o sêmen, o óvulo, né? O óvulo e o sêmen. O sêmen vai para o óvulo e começa a germinar. A partir do momento que a gravidez começa, a mãe precisa se alimentar, precisa comer, porque ele vai precisar de todos os nutrientes para o desenvolvimento, evitar medicamentos que podem afetar o feto, né? E ele vai alimentando o feto, que vai ganhando vida. Agora, quando você não tem nem a gravidez iniciada, qualquer alimento não alimenta nada, não tem nada para alimentar. Há muita gente que entra porque o homem tinha dinheiro, mas não teve nenhum afeto real por essa pessoa. Então não importa quanta coisa você faça, porque não tem nada para alimentar. Não tem nenhum afeto inicial. Deixa antes de passar para a Stella de contar uma história ouvida de um pregador adventista, Alejandro Bullion, né? Ele conta, extraordinário aquele mais velho. Ele conta a história de uma senhora mais velha
que estava casada há 50 anos com o velhote dele. Já estava aí nos 70. A pregação terminou, sob o amor de Deus. Ele visitou o pastor e disse: senhor pastor, eu quero ter uma conversa com o senhor. Disse: mais velha, senta aí, vamos falar. Olha, senhor pastor, eu não sou feliz. Mas por que não sou feliz? Não é feliz. Não sou feliz no meu casamento. Eu estou casado há 50 anos. Meu marido é aquele velhote que está sentado ali. Nós vivemos toda essa vida, criamos filhos educados, todos estão formados, todos estão em Cristo, mas eu nunca fui feliz. Alejandro Bulhões entrou em choque. Disse: mas como você nunca foi feliz? Disse: porque na altura em que meus pais combinaram com os pais dele para nos casarmos, nos juntaram, eu nunca consegui sentir nada por ele. Me esforcei, procurei fazer tudo certo como me foi ensinado, mas eu nunca fui feliz. Eu fiz tudo por respeito, mas não por amor. Então, Alejandro Bulhões estava a usar isso na pregação para dizer que é possível você fazer as coisas certas por temor, sem necessariamente ser por amor. Porque existe um outro interesse. No caso daquela velha, o interesse era não desagradar seu Senhor, seu Deus. Mas ela foi fiel, o marido nunca teve desculpas dela, porque ela aprendeu com a família o que é ser uma boa esposa. Mas ela mesma nunca teve, se calhar, felicidade, nunca teve tesão. E muita gente está em relacionamentos desse tipo, ok? E que foram alimentar uma coisa que nunca sequer existiu, né? Uma gravidez que nunca sequer começou. Agora, quando ela já tenha começado, ou que ela tenha existido, o facto dela já não existir não significa que ela desapareceu para sempre. Ela está ainda aí. É a pessoa que você escolheu, a pessoa por quem você teve afeto, você foi atrás, você lutou, ok? Ou, do outro lado, a mulher aceitou. É o amor da tua vida, é a pessoa. É mais fácil reconstruir esse tipo de relacionamentos que um dia já houve amor. Tem uma semente lá, tem algo lá. Então você precisa... Tem uma história, né? Tem uma história, você precisa rever o que é que fez esfriar ou... Agora, tem outro aspecto. Se você entra para o casamento, não importa por quais motivos, você entrou para uma aliança, certo? E ali, muita gente usa: não, esse casamento não é da vontade de Deus, porque Deus não uniu. Não, a Bíblia, quando diz o que Deus uniu, não separa o homem, não é acerca de haver uma pessoa específica para outra pessoa específica. É acerca do casamento ser o meio pelo qual Deus une. A partir do momento que você entra no contrato com o casamento, você está unido pelos propósitos de Deus. Ali você não pode separar. E essa justificação é para alimentar os divórcios, né? Para justificar. Não, para justificar o divórcio. E não só, as profecias também já saem. Tua vez não é mulher do teu propósito, não é mulher da tua aliança. Não, mas a aliança, o propósito é o casamento. O casamento estava ali, vou dar exemplo, o casamento estava ali em paz. Vocês dois é que foram ter com ele. E agora falaram com o casamento, nos une. O casamento falou: eu quando uno, não há separação. Não, nos une mesmo assim. Uniu. Agora você está vindo, não, quero separar. Deus odeia o divórcio, diz as Escrituras. Então, nós precisamos ter muita atenção aos solteiros, ok? Não ficam emocionados, não se batem à toa. Você precisa só ter certeza de uma coisa: o dia que você entrar para isso, você entrou para algo que você precisa honrar, o leito sem mácula, ok? Nós somos pessoas extremamente errantes, estamos todos os dias cometendo faltas. Quem casou pensando que casou com um ser perfeito está errado. Mas case com alguém que, sabendo de suas imperfeições, está disposto a te honrar até ao fim. Apenas isso. Há uma pergunta que ficou para a Mamã Stella. Ainda te lembras qual? Eu acho que foi a pergunta do evangelista Castilho. Sim. Mas que, na verdade, o pastor Sadraque acabou respondendo, né? O que fazer quando já não há... Acho que quando já não há sentimento, se não me engano. Sim, foi essa verdade, questão. O pastor acabou... Mas o Youssef vai mais ou menos nessa linha e se calhar tu respondes a ele. Quando já não se entendem. Quando não se entendem. Sim, o Youssef vai como mais ou menos suportar nessa essa linha. coisa dos desentendimentos? Bom, eu acredito, conforme o Porque às vezes são coisas muito banais, né? Às vezes são coisas muito banais, é verdade. É o que o pastor, na verdade, já disse, né? Da questão de voltar ao primeiro amor. Nós, às vezes, temos uma dificuldade muito grande em parar, fazer uma introspecção, primeiro individual, depois a dois, e tentar perceber o que é que está a falhar. E ao invés de fazermos isso, partimos para agressões verbais, acusações.
sobretudo, acusações. É você, não, é você. É você, não, é você. 1 ano. É você, não, é você. É você, 2 anos. É você. E ali o relacionamento está... E porquê que as mulheres têm sempre razão? Está a esfriar. Não é verdade que as mulheres têm sempre razão. Era bom se fosse Não, eu verdade. li em algum lugar, não sei se o pastor Sadraque já leu também não é isso, que verdade. para ser feliz é uma questão de Não é verdade. o homem não ter razão. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Tu costumas também a não ter razão às vezes? Sim. É como todo e qualquer... Mas tu já viste uma mulher que não tem razão? Não, mas as mulheres têm um pouco de mais dificuldade para assumir a não razão. Um pouco de mais dificuldade. A Acho que é da culpa, né? própria natureza, né? O feminino. Estás a voltar para Gênesis? Não. Não, estou a falar das experiências, né? Acho que as mulheres têm um pouco desse Isso lado, é verdade, às Stella? vezes. Qual é a análise? Eu te curtei, desculpa-me. Bom, eu dizia que, pronto, na verdade eu penso que uma das coisas que mais destrói os nossos relacionamentos é mesmo o orgulho e a falta de diálogo, porque no meio dessas brigas, acusações, uma coisa que Satanás faz muito bem é roubar o diálogo, né, entre o casal. E quando o casal para de conversar, é altamente destrutivo. É altamente destrutivo ali. Tudo pode se instalar, tudo e mais alguma coisa pode se instalar. Então, e é isso que acontece às vezes tipo, se instala aí um silêncio em que... Aquele silêncio não é bom, né? Não. É preciso conversar. Mas alguns dias eu estou nervoso, não quero falar assim. Cada um fala e tal, o necessário. E depois aquilo se estende por uma semana, uns ficam 3 dias, não se falam nem se cumprimentam. Qual é o tempo mínimo para romper esse silêncio? Quanto tempo deve durar esse silêncio? Bom, a Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não se ponha o sim. Deus sabe por quê. Nós às vezes conseguimos ficar uma semana zangados, chateados. Então aquilo é já diabólico, né? Não é bom. De modo algum, não é bom. Então, eu penso que, né, indo um bocadinho para a pergunta do Youssef, como fazer quando as pessoas já não se entendem, eu acho que é necessário voltar, é necessário tentar perceber o que é que de errado está a acontecer, o que é que nós estamos a fazer de errado. E, sobretudo, mas isso requer muita humildade. Muita, requer dos dois. Requer dos dois. E não menos importante. E às vezes o tal que tem razão também, o orgulho dele atinge o nível. Pois, é o que não tem razão, é o que tem razão e pronto. Isso acontece muito. E mesmo tendo razão, é preciso ser humilde, né? Para ouvir o outro e às vezes aceitar que vai levar tempo até ele reconhecer que está errado. Isso acontece muito no início do casamento, né? Cada um quer provar que tem razão. Que tem razão, cada um quer provar que está certo, cada um quer e pronto. E às vezes partimos para discussões altamente desnecessárias no intuito de provar que tem razão, provar de que eu estava certo, provar do que eu te disse e eu estava certo e coisas Mas assim. essa coisa de provar, e todos nós de alguma maneira temos isso, principalmente quando estamos certos. Sim. Essa coisa de provar, depois prova o quê? Boa pergunta. Não, eu acho que com o tempo a pessoa vai entendendo que na verdade não precisa provar nada, né? Isso já com o tempo, com as pancadas, com as muitas quedas, cai e levanta, depois você vai entendendo que não precisa provar. Você fala e depois o parceiro, se não perceber no momento, vai perceber depois e tal, e não precisa esforçar. Eu conheço nada. alguém, não vou dizer o nome, que diz assim: não estás a ouvir o que tu estás a dizer? Tá bem, Deus já vai te ensinar, Ele vai falar contigo. É a Tânia. Eu não citei nome. Tá bom, não estás ouvindo, tá bom, então Deus vai resolver. Mas aí tá, nós temos como cristãos. E às vezes é assim, como cristãos temos forte, assim, né? essa vantagem, né? De algumas vezes você fala. Em nome de Deus, não, até não é ameaçar. Algumas vezes é mesmo dizer: Deus lhe faça perceber. Deus faça-lhe perceber. Faça-lhe perceber. Não estás a entender. Porque às vezes aí, não sei se é um demônio que se instala aí no meio, okay, que um está a falar arroz e o outro entende feijão. Diante daquilo que querem chamar exatamente, a atenção. A pessoa fica completamente cega diante daquilo que é o certo, mas que a pessoa vai mostrando resistência. Então, algumas vezes é mesmo necessário pedir a Deus: abra o entendimento do parceiro ou da parceira, de formas a que mas também seja orar para Deus abrir o entendimento do Sadraque, ele é pastor. O entendimento é sempre aberto. Mas eu quero vou juntar isso a uma pergunta. Vou juntar a isso a uma outra pergunta, que ser-nos ia proibido sair daqui sem falar disso. Ok. Quando nós nos casamos, nós ainda temos hábitos de solteiros. Muitos.
Eu tive macas graves com isso. Porque o solteiro, literalmente, as mulheres talvez não tenham, mas os homens têm hábitos de solteiros e para largar aquilo é muito complicado. Eu acho que, não sei se vocês também escreveram sobre isso, eu queria que você comentasse sobre isso, juntando o que querias dizer, a última deixa da. Nós ainda da somos indivíduos mesmo, nós temos ainda nosso canto, nossa vida, o eu, não, tem muita coisa nossa. Entendeu? Eu estou a trazer uma bagagem de onde eu vim, ok? E encaixar com a pessoa que também veio, de onde veio, com as coisas que trouxe. Não é fácil, mano. Deixa só coisa cortar no instante, amor. É que eu ia aproveitar, né? O pastor disse que eu estou a trazer uma bagagem de onde vim. E nós, às vezes, entramos para o casamento assim com uma ilusão de que, não, ele é o único diferente da família dele. Mas ele cresceu naquela família há 26 anos. Olha, na casa dele, todos são muito estressados, todos. Ele é o único diferente daquela casa. Ele, com certeza, ou ela, também é válido, vai ter alguns hábitos. As manias do pai e da mãe. As manias daquela casa também, que você acha que ele é o único diferente ele cresceu daquela família, meio. porque ele cresceu naquele meio. Ela cresceu naquele meio. Salvo nos casos em que a palavra, em um ano mudar 25 anos da pessoa, mano, não tem como. Entendeu? Então ele vai vir com individualidades. É dali que nós temos tempo para escolher, tempo para nos relacionar. Você já sabe, para esse homem aqui, vamos lá, gosta de fujo de manhã, fujo à tarde, fujo à noite. Você não pode, né, dizer que vou casar com uma pessoa assim e está querendo lidar. Eu não vou a pena. Eu fujo todos os dias. Eu não aceito. Ninguém vai me meter na cozinha 20 horas todos os dias para fazer fujo. Eu hoje conversava com uma irmã, não sei se ela está na live, e ela me dizia, o emprego do fulano também, ele trabalha por turnos e tudo mais. Eu estou a ficar cansada com isso. Eu disse, calma aí, você não sabia que ele tinha esse emprego antes de você coisa? Antes de você começar a namorar com ele. Eu sabia, mas eu disse, olha, ainda estamos a alguns meses do casamento, pensa bem, se queres casar ou não. Ela, se me tiver a ouvir, deve estar a rir. Eu disse, pensa bem se queres casar ou não. Essas questões são muito claras, você aceita. O outro, você aceitou, você sabia mas que ele trabalhava com isso. Tipo, vou só casar, mas isso ali... Você sabia que ele trabalhava com isso. Mas você teve que casar nessas condições? Eu, quando casei com a Estela, eu sabia que ele ia fazer mar. Ficava já 21 fazia, dias fora. Já fazia, né? Sim. Não, quando namorávamos não fazia, não. Sim, depois. Sim, já tem a decisão para casar, era já de namoro, já de noivado e tal. Começaste a trabalhar no mar um ano antes do casamento. Sim. 2 meses. Então, eu sabia, e não é fácil, né? Nós já tínhamos, na mesma altura que eu comecei a namorar com a Estela, ela estudando em França, irmão que não aceitou namorar com alguém que estudava fora. Sim. Terminou o relacionamento, não, mas eu aceitei, fiquei ali e suportei. Mas também não é nada fácil, né? Não é fácil, né? Eu tenho minhas razões, também não estava acostumado com namorar e tal, até só me fazia gastar boa de saúde para dor do ouvido, toda hora o telefone, mas nada que fosse difícil para mim. Nos casamos, mesma coisa, minha vida era fora, púlpito, era só já chegar a casa e às vezes você não tinha aquele hábito, né, de dormir sozinho, mas também nossa casa era pequena, às vezes estava lá o irmão dela e tal, então estava tudo certo. Mas há pessoas que não suportariam isso. Nesses dias que ela não estava, quem fazia o jantar eu, quem fazia o pequeno almoço eu. Okay? Mas a quem não aceita, eu casei para comer mais, né, comida de solteiro, mas é algo que você aceitou de antemão, aceitou a priori. Então você precisa, né, amar a tua escolha. Você precisa amar a tua escolha. Mas eu quero que fales dos hábitos dos solteiros. Quem casa com piloto precisa saber que ele vai ir 5 dias e vai voltar. Quem casa com homem que está nos navios sabe que vai ficar 6 meses. Quem casa com quem trabalha no Catoque sabe que vai ficar 2 meses. Quem casa com quem trabalha na Rádio Sublime sabe que vai fazer live às vezes 0 hora, ainda está só aí a ribué só. Está em casa. Então todo mundo precisa aceitar a escolha que fez, amar a escolha, sustentar a escolha. Você termina a live a que horas? Isso depende de quem eu vou entrevistar. E não só amar a escolha, mas suportar e sustentar essa escolha. Suportar e sustentar a escolha. Você precisa apoiar a escolha. Porque depois aquela coisa muito bonita do namoro, depois não vive. Você casa, por exemplo, com o presidente da República, você tem que aceitar. Você não vai sair mais sem guarda, não vai... É uma coisa que você escolheu. Uma vida, né, privada até de liberdades. Então, a vida é feita disso. Nós precisamos, para cumprir o nosso dever, abrir mão dos nossos direitos, de alguns direitos que nós temos. E quando entramos para o casamento, o dever do casamento exige de nós que abramos mão de vários direitos
da vida de solteiro. Ok? Abrir mão de muita coisa, de chegar a qualquer hora que quero, de sair a qualquer hora, né, de fazer qualquer coisa. É um direito. Atendemos mais alguém? Eu deixei. Ok. Mas não respondeste a minha questão desse. Não sei se tu sofreste isso, ou se já passaste por isso, enfim. Os hábitos dos solteiros. Os solteiros têm maus hábitos. E eu quero que tu fales disso. Principalmente se antes de se casar viveu sozinho. E assim como o meu caso, eu vivi quase 5 anos sozinho. Alô, boa noite. Quem fala e falando de onde? Boa noite, fala o Adilson do Quando Cubango. Do Quando Líder Cubango. da turma do Quando Cubango. Adilson, como é que está o nosso sinal ali na Terra do Progresso? Como é que vocês acompanham a Rádio Sublime? A Rádio Sublime é uma bênção, nos tem abençoado muito. O sinal está bom. Uau, uma pergunta ao líder ou quer acrescentar alguma coisa aqui? É dizer que estou feliz por acompanhar a live, né, do mestre e a mãe. E eu sou, acho que o último líder a namorar na turma. Ok. Ainda não tem já namorada? Está namorado? Não, já está. Já fiz a apresentação. Estão a te mandar muitas indiretas aqui. É amar a escolha e sustentar a escolha. Líderes solteiros. Diga lá, tem alguma pergunta, Adilson? Sim, a minha pergunta é a seguinte. Como lidar com as diferenças, tanto culturais como ideológicas, no princípio do casamento? Ok. Está registado. Diferenças? Ideológicas e culturais. Tu és, no teu caso, tu és Mukongo, né? Essas são as almofadas. Não, eu sou Ganguela. Ele Ganguela. Não, se não, eu dizia que o pastor Sadraque é Mukongo, a Estela é... como é que se diz? És Umbundo? Umbundo, vai lá. Por exemplo, alguém que eu amo muito disse certa vez: você é Bakongo, mas não é muito complicado. Porque na cabeça de muita gente, os Bakongos são muito complicados. Entendeu? Eu poderia, por exemplo, como um bom Bakongo, exigir da Estela fuz de bombom simples. Todas as manhãs. Mas é uma coisa que eu quando eu entrei, já sabia que não vai aguentar. Não vale a pena exigir. Aqui precisamos fugar, né? Vamos balancear, vamos equilibrar isso. Vamos equilibrar isso. Não vamos botar esse peso sobre a cultural. Filha. Eu também, se é para isso, se eu casei pelo Funge, escolhesse mesmo alguém, né? Fungeira, uma Bakongo de gema, que já... Mas não é a escolha que fiz. Então, há dias que precisamos articular. Estamos completando 15 anos agora no Eu encontrei um Bakongo que gostava de chorar porque a mulher lhe fez massa. E ele disse, mas começou a chorar, mas é para massa, eu sou Bakongo. Do que ele perguntou. É exatamente essa questão. Ideologia. Estamos há 15 anos, mas eu sacamadeço. Tu não comes isso com muita frequência? Não como com frequência. E quando como, é terceirizado, né? Vai vir, minha esposa vai aquecer. Ela sequer nunca se preocupou em saber bem como se faz. Não, já faço sacamadeço. Já faz, né? Já faço sacamadeço, já faço macaiabo, já faço catato. Já. Então tem que me explicar que esse macamadeço que fiz. Porque quando chego, eu só penso que é da Malu, porque nós terceirizamos às vezes. A Malu traz e fica aí na arca, depois aquecemos. Então, há coisas, fumba, por exemplo. Não sei, também já faz. Fumba não sei fazer bem ainda. Não sabe fazer bem. São 15 anos, tá vendo? Mas há Bakongo que não podia fazer nem 15 dias. Já dá confusão. Tem que fazer. E essas são escolhas que nós precisamos aceitar. Eu, por exemplo, estigo muito, inclusive na igreja, eu acredito que o pessoal do Norte, na culinária, puxa o braço na minha sardinha, é bem melhor, né? Porque, vamos lá, pratos, feijão, sacamadeço, fumba, macaiabo, o próprio catato, que são as comidas que estão na mesa, tirando as europeias, né? São todas aqui do Norte. Do Sul, seria o quê? Sulano. Seria a galinha viva. Não, o churrasco de galinha viva. Não, aquilo também é a carne. Aqui chama-se a galinha fiote, é norte também. Vamos lá. Não, mas eu não esquece isso, fala só um prato. Eu não entro para essa discussão. Eu ia dizer. Não vai aceitar. Eu ia dizer o lombi da abóbora, ia dizer o mahine, né? Sim, que é o leite azedo. Você não vai encontrar
Não vai contar lombi na festa, no casamento? Não tem. Não, o pessoal infelizmente não conhece. É para você. O Sul não tem uma culinária muito forte. Muito típica. Digamos, é muito típica. Muito aportuguesada também, diga-se. Yeah. Né? E Então, a colonização foi muito forte, também tem razões históricas aqui. Razões históricas então nós comemos muita, então, o norte muita é comida muito europeia. forte com a comida. Isso é verdade. Entendeu? O norte é muito forte com a alimentação. Às vezes com a tradição, às vezes de que eu forma comi mais... esplendidamente bem no Sul, estava no hotel. Né? No hotel, pessoas que vão fazer comidas do Ocidente. Mas você vai para Cabinda, o Ige, que é a minha terra, da minha mãe, ou Zaire, não vou falar muito, mas vou falar de Cabinda. Cabinda, você chega lá, aquelas irmãs te matam de culinária, é mesmo comida com sabores extraordinários. Então o norte tem isso. Só que quando eu casei, eu já sabia que eu não estava a casar com alguém que estava com um repertório disso e não podia fazer exigências muito pesadas nesse campo, ok? Esperando mesmo que ela soubesse, não, meu marido gosta disso, vou me aperfeiçoar, vou acertar. E naquilo que tua mulher não acertar, terceiriza, mano. Não estressa com isso. Não estressa com isso, são coisas que se terceirizam. Você vai terminar um casamento, diálogo, afeto, por causa de coisas que se terceirizam. Eu, quando entrei, por exemplo, queria muito iogurte. Vi que não ia ter sempre. Terceirizo, até hoje. Chego com iogurte caseiro, meto em casa. Amor, tá aqui tua parte, tá aqui minha, vamos. Ok? Mas eu podia exigir. Há pessoas que exigem bolo. Ontem eu fui para o Quero, lá fazem bolo, traz bolo para casa, terceiriza. Então, nós podemos construir uma ideologia da nossa casa. Então, não podemos forçar que a casa de onde você vem se faz desse jeito e você quer que se faça do mesmo jeito nessa casa. Okay. Porque ele também está vindo de uma outra casa que não se faz. E tem de haver uma tolerância aí, até porque tu também não és exatamente aquilo que ela queria. Nem exemplo, assim plenamente. Minha esposa fazia muita briga comigo para comer à mesa. Mano, sou pegador de evangelho, eu chegava às 23 horas em casa, já não encontrava ninguém à mesa, mano. Não encontrava meu jantar frio, fresco aí. E papava. Agora, estou a entrar para o casamento, não, horário de sentar a mexer. Aí eu tinha que pegar meu prato. Sentava, assistir minha TV ali, estava num canto do sofá, né? Sentamos à mesa. Continuas assim? Hoje começo a perder um pouco o hábito, não sei. Mas já comes mais à mesa, né? Já estão a ocupar o canto do cadeirão, já encontro lá, já sentaram, já lá, a esposa já sentou. Eu quero sentar no meu canto, já não posso. Então vou indo diminuindo um pouquinho. A casa vai ficando cada vez menos tua. Quando os filhos começam também a ocupar teus lugares, está vendo? Aquele canto já não é mais teu. Como é? Aquele poltrona, né? Poltrona também, dama já está na tua poltrona. Então você começa a perder aquilo, você tem que jantar. Está a perder terreno. Está a perder terreno. Então, hoje, existe aqueles dias que tudo está mesmo montado na mesa. Isso é uma questão de sabedoria, né? Eu acho que para além da sabedoria... Ou tolerância, qual é? Tem que ser leveza. Eu acho que as pessoas precisam ser leves, não colocar muito peso sobre os ombros dos outros. Eu acredito que o casamento não é sobre exigência. Eu, pessoalmente, Estela está aqui, há coisas que eu não exijo, inclusive sexo. Porque eu acredito que as pessoas devem manter a individualidade para querer as coisas. Eu acho que alguns casamentos são muito pesados, tipo, já tens que fazer. Eu, quando peço, por exemplo, uma coisa na minha esposa para fazer, e ela vai, né, com a cara não muito alegre. Quando tu sentes que parece que estás a forçar. Está a forçar, não sinto prazer. Não sinto prazer no que ela não faz com alegria. Então, quando eu sei que não vai, 0 horas, amor, faz um funge. Se eu não sentir alegria na resposta dela para fazer, não vai mais. Não vai mas me levas isso na calma ou ficas nervoso? Na calma. Não ficas nervoso? Não vai ser bom. Não ficas nervoso? Não fico. Eu tenho dificuldade de ficar nervoso. Eu não gosto de ficar nervoso, porque não é bom ficar nervoso, entendeu? Mas é tipo aquela coisa, não vai ser bom, tipo, já não vai ser então fixe. Deixa estar, né? Mesmo sexo, tipo, se você está a pegar, na primeira vez está a dar uma resistência, não vai ser bom, não vai ser bom. Aí acho que não tem que haver essa paz toda, não? Senão não... Aí é essa paz toda. Paz? Não, fica assim, não insiste. Não insiste. É? Também, pela graça de Deus, minha esposa não é muito de mas as mulheres gostam de dizer não mesmo quando querem. Na cama não, eu acho que é por isso que ela está a participar na parte da cama. Agora, na cozinha, não precisamos escrever junto o livro. Porque aí você chega, você quer fundo quente, tá? Só tem o frio. Tá? Você, nesse fundo está frio, faz quente. Cara, já mudou. Estela, então, estás a falar há muito tempo. Mas é normal. Vou comer o frio aqui, você só aquece. Vou voltar a fazer a mesma pergunta que eu fiz ao pastor Sadraque. Hábitos de solteiros. O Sadraque teve? O Sadraque teve, eu, inclusive, também. Só que eu nunca vivi sozinho. Porque eu já vivi sozinho. Então é reduzido, né? Como era mais da toalha? O nosso problema era a toalha, né? Também. Mas já vou de confusão por causa da toalha. Mas a toalha traz assim muitos problemas, por quê?
Não sei. Ah, a cama fica molhada, né? Quero te ouvir, né? Porque eu acho que não há nenhum homem que nunca teve esse problema da toalha. Na verdade, sim. Pronto, Sadraque teve. Dos problemas solteiros, inclusive, né? também tive. Por exemplo, um dos problemas, não diria problema de solteiro, né? Eu acho que é uma coisa ali, conforme o Sadraque já explicou, né? Eu acho que é um hábito ali que partiu talvez de casa e muito também pela rotina que ele tinha na altura, a questão de comer à mesa, que foi assim, eu levei tempo até perceber que era uma guerra perdida, então levei mesmo tempo e incomodava-me muito, mas o que eu faço agora é insistir com as crianças, né? Insisto com as crianças, se o pai chegar, querer se juntar à mesa, amém, se não quiser, amém do mesmo jeito, isso já não causa confusão, já não causa atrito nenhum. E eu, por exemplo, eu já vivi sozinha, aliás, eu saí de casa muito cedo, porque eu saí de casa... Esperar? Quero sim. Eu saí de casa adolescente, fui para o internato, fiquei no internato, terminei o ensino médio, vim para Luanda, fiquei um tempinho e vou para fora e lá vivi sozinha também. Desculpa. Vivi sozinha, então você acaba adquirindo aí certos hábitos e costumes, tipo, eu tinha muita dificuldade de sair e dizer para onde eu estou a ir. Despedir. Tipo, você é independente, né? Até certo ponto, não estás habituado a justificar, né? Exatamente. As tuas saídas. Então tive assim muita dificuldade. Esse é o problema dos solteiros também. Sim. Mas ainda às vezes sai, não despede. Muita dificuldade. 15 anos já. Pronto, na verdade também... Só te avisa depois. Não, na verdade eu acho que é porque nós nos acostumamos um pouco assim, né? Não há muito aquele policiamento, aquela coisa assim... esse rigor muito aquele muito rigor intenso entre os dois, de tipo, está a sair, porque muitas vezes o meu esposo também sai, ela, venho já, sem dar muitas satisfações, tipo, estás a ir aonde, vais fazer o quê, vais com quem, estás com quem, e pronto, então há um bocado isso entre nós, não há aquele policiamento intenso, de onde estás, vais não chamaria aonde de policiamento como tal, mas... fazer o quê, ou aquela obrigada, né, aquela prestação de contas, que é normal. Uau. Obrigada. Então, pronto, são, na verdade... Mas são cenas dos solteiros, né? Eu tive um problema, deixa eu confessar aqui, a minha mulher ainda está a acompanhar. Eu tive um problema de levar os amigos toda hora para casa. Eu sou muito, e acho que você conseguiu. Tivemos essa situação. Vocês também tiveram isso? Tivemos, sim. Cozinhaste só para ele e o cara aparece com o Jairo, leva batalhão, e batalhão que às vezes ainda dorme em casa. Como é que tu te viraste com isso? Foi bem difícil. Foi difícil. Depois, eu acho que depois de termos tido a Aniela, é que o Sadraque começou a reduzir muito. Reduziu bastante. E também nas circunstâncias em que a Aniela nasceu e tal, que ela precisava assim de muito resguardo e tal, ele começou a diminuir bastante. Mas durante um tempo, era mesmo uma coisa... Essas experiências que estamos aqui a trocar, elas estão no livro? Essas não, essa não. Essa não, mas boa parte do que estamos aqui a falar, vocês sistematizaram. Porque algumas coisas... vocês escreveram os dois, portanto tu és coautora do livro. Eu trabalhei muito na tecnicidade do livro e ela nos exemplos, nas experiências. Quantas páginas tem o livro? Quase 120. Quase 120. Ainda vai ficar maior, porque ela... Ainda vai. O pessoal está a pedir uma segunda edição desta live. Mas o livro já... Não, se calhar com o livro, né? Nós vamos, se Deus quiser, ter uma segunda edição do livro mesmo também. Porque, na verdade, eu penso que nós ainda temos muita dificuldade em ler, muita dificuldade em comprar livros. E então, digo sempre ao meu esposo que não convém fazer livros muito grandes. Ok, sim, 200, 300 páginas, não. O pessoal tem muita dificuldade. Preguiça de ler, inclusive. Né? Sim, o pessoal tem muita dificuldade em ler ainda. Nós ainda temos muita dificuldade em ler. E, aliás, eu vou agora responder à pergunta, a sugestão, né? O convite do irmão do Ambo, né? Que fez o convite de levarmos as almofadas solteiras em cama casal para o Ambo. Bom, a sugestão é muito boa, porém exige custos. Sim, é o que o Bruno estava aqui a dizer. Sim, eu estava há pouco, em tempos, aliás, a falar com o pastor, que ele pensou na possibilidade de levarmos para o Lubango. Sim. O pastor gosta muito do Lubango, então... Eu sou do Lubango, eu acho a primeira província que lhe veio em mente foi o Lubango.
e eu também gosto do Lubango. Então, pensamos nisso, mas eu fui logo para os custos. E os custos, como é que vamos fazer? Nós, por exemplo, dessa vez, nós decidimos fazer um pouco diferente. Nós estamos a trabalhar com inscrições e onde em alguns temos vários pacotes e em alguns pacotes a pessoa tem já o livro. Eu mandei-te aqui o IBAN e coloca aí outra vez nos comentários, por favor. A pessoa tem já o livro dentro do pacote. Foi uma forma indireta de levar os irmãos a comprarem. Porque ainda temos muita dificuldade de comprar está muito livros. Está muito acessível. Aliás, já de salvar muitos casamentos. Eu acho que vocês pensaram nisso, né? Quando fizeram esse livro, Sadraque, foi a pensar na quantidade. Sim, de... Vamos seguir com livro e palestras nessa direção, porque estamos aqui 15 anos, né? Depois, já acho que já é um tempo suficiente para dizer que demos certo, ou deram certo esses 15 anos até então, com muitos sobressaltos, quedas, falhas, faltas. O dia 5 diz o que é para vocês? O dia 5, por que no dia 5? Na verdade, não, no dia 2. Na verdade, nós completamos no dia 2, mas pronto, arrastamos até o dia 5 por ser sábado. A tua filha fez a mesma pergunta. Papá, se vocês completam 15 anos no dia 2, por que no dia 5? Porque é final de semana. Dia 2 sim, por causa. Semana, então não... mas é em homenagem a esses 15 anos também, exatamente, né? De convivência. Vou falar um pouco e tal, dessas coisas ainda que estamos aqui a bater. Deve até, não sei, que alguns sacamadeus que eu como em casa é feito por ela, não sei. Está desatualizado. Tem que atualizar o cardápio. Mas tem que atualizar quem fez, como fizeram. Discernir os sabores. Aí eu que falo muito com ela e com muita gente. A memória paladar, né? Tem que haver essa memória paladar. Quem fez? Eu podemos dizer 3 sacamadés. E dentre elas, tiver o da minha mãe, vou dar conta. Qual é o da minha mãe? Ok. Hoje, por causa da memória para dar. E essas coisas da mãe trazem alguns problemas, né? Sim. Essas comparações com a mãe, eu também não quero vos alongar muito, quase porque inevitável. eu não quero falar de todo o livro. No entanto, essas coisas da mãe, a minha mãe faz assim, vocês viveram esse tipo de situações também? Isso aqui sim, de absoluto, porque... O Sadraque é muito apego à mãe. Muito. Muito apego à mãe. Tu nunca tiveste dificuldades por causa disso? Vou te contar uma coisa que a minha mãe gravou hoje. Estamos a discutir sobre a questão das igrejas e ela me disse, Sadraque, domingo não te vi no segundo culto, pensei que já te fecharam a igreja, sei que tá... Por que? Por causa da nossa última live? Também, por causa das leis, fechamento das igrejas, por isso, por aquilo. Aí disse, velho, nós estamos aqui mesmo para continuar a bater de frente, trazendo a verdade, cumprindo a Constituição da República. Acredito que isso é inconstitucional. Agora, o que for ilegal, for inconstitucional, nós vamos descumprir. Então, a mamãe tem que preparar a farinha para nos visitar na comarca. Ela me disse que ela está no Brasil. Eu disse, então, me manda então um dia de passagem para eu vir levar farinha a ti na comarca. E ela se meteu a rir. Aí, ela disse, está bem, nós vamos mandar. Sim, se não mandar o dinheiro e se você for preso, eu estou aqui meu coração já vai explodir. E é isso. A minha mãe, ela ama extremamente os filhos todos. E uma vez eu estava falando com meus irmãos, Guina, inclusive, reconheceu isso. A questão não é só o amor dela para comigo ou para conosco, é o meu amor para com ela, né? Acabamos ficando muito amigos, muito chegados, e ela é amiga que conta, é comigo que conta. Então, há alguma justificação para isso? Garcia. Há alguma justificação para isso? Não, eu acredito que é a correspondência ao amor dela, né? O amar de volta. Ela ama e você o ama de volta. Então, era a pessoa que tinha que lhe ligar, como é Mandrake? Ela me chama assim, Mandrake, não sei, aquela coisa. Outros filhos são muito mais, tipo, mãe e filho, né? Então, tem esse lado. Minha mãe é muito... Então, eu acabei crescendo muito aí no colo. Outra coisa, eu sou o filho que praticamente ela não lavou minha roupa, não deixou de lavar minha roupa até eu me casar. Porque eu estava muito ocupado na pregação, Guina lavava, Jeremias lavava. Eu tinha minha roupa separada para ela lavar, até que eu fui entregue às Tu já te sentiste o filho mais amado? Não necessariamente. Eu acabo sempre colocando o Garcia e eu, porque Garcia é do mesmo jeito, né? Se calhar tem mais o Garcia. O Garcia é caçula? Não, é o anti-caçula. Ok. É o anti-caçula. Lembra que a minha mãe ama o caçula de uma maneira que nós até já discutimos, né? Às vezes, a deixar aquelas coisas do fim, tipo, eu queria colocar regra no caçula, ele é o caçula, proteger. Sim, proteger. Então, eu tenho esse lado. Minha mãe... Mas isso nunca trouxe problemas? Não, até porque depois
ao longo dos anos houve uma transferência. Hoje minha mãe é muito mais amiga da Stella, tipo, né? Se fofocam tudo da minha vida, fico chateado e tal, já coisa. Já te põe na conversa. Já põe na conversa, falando mal de mim, as duas, não sei. Então estamos. Uau. Nós estamos quase a chegar às 23 horas. Eu quero deixar esse açúcar, esse doce na boca das pessoas para o sábado. Não, isso não termina agora. O que é que vocês recomendam para as pessoas que hão de comprar o livro? O que é que vem aí? Vem coisa boa, com certeza. Vem coisa boa, com certeza. Levaram quanto tempo a escrever? Vocês têm mesmo tempo para isso, com tantas preocupações da igreja para cuidar, filhos foi uma corrida, foi uma adrenalina. Como é que vocês... As últimas escritas ainda hoje eu estava a falar com a Tânia e eu disse, pá, não me lembro muito bem o que é que eu perguntei sobre ti. Ele disse, meu marido, você será que não tem tempo? E aí eu, por acaso, depois parei e disse, esse camarada tem uma agenda. Vocês já arranjaram desse tempo para escrever? A Stella está praticamente aquartelada em casa por conta da nossa história. E ela teve bastante tempo para escrever a parte dela. Eu, na corrida, primeiro... Bastante tempo entre aspas. Tem a questão sim, mas é aspas mesmo. Tem a questão da inspiração. É um livro que eu já escrevi muito e perdi-o todo e precisei escrever, então aquilo foi pressão, aquilo é... já escreveste? Foi uma questão de ir lembrando também. Lembra isso, mas inspiração mesmo, você começa a escrever linhas, mas não tem... sai, vai para uma banda, encosta, tenta, puxa, não tá como deveria estar. Então quando vem uma inspiração, você pega, vai, escreve, organiza, vai, manda para o Roland, vai. Então foi assim, dali que eu preciso ainda, depois do lançamento desse livro, para revisar o livro, acrescentar os pontos, organizar algumas coisas e depois no caso já para a segunda edição. Para a segunda edição. E dar, né, o fechamento do que foi a inspiração de Deus naquele dia há 18 anos atrás. Então, acredito que vamos chegar a isso, mas tem aí o necessário, tem aí o miolo da coisa. Para quem vocês escrevem? Para quem vocês escrevem esse livro? Na verdade, divorciados, nós escrevemos para... futuros casais, casados, para quem vocês escrevem? Solteiros, para quem vocês escrevem? Também, divorciados, separados, para aqueles que estão a namorar, para os que vão namorar, para os noivos, para os já casados, porque na verdade se a pessoa já entra para o relacionamento tendo essa percepção, esse conhecimento, eu acho que erra menos. Eu acho que erra menos e muitos de nós, né, foi lançado assim ou se lançou para os relacionamentos assim de forma muito virgem, sem quase conhecimento algum, razão, né, dos muitos erros que fomos cometendo ao longo do caminho. E então eu penso que se a pessoa entra já com essa bagagem e tal que tem ali no livro, então já ajuda bastante, já é um meio caminho andado. A que horas é que começam a vender os livros, para além de que já estão disponíveis? Estou a dizer no dia 5? Sim, no dia 5. O evento começa pontualmente 9 horas. Às 9 horas. E vão até o último livro? Até venderem o último livro? Esperamos. Não, na verdade nós vamos até o mais tardar 14, por ali. 14 horas já com aquela fase da sessão de vendas e autógrafos e coffee break. São quantos livros que tiraram nessa primeira edição? Bom, essa primeira edição nós vamos tirar, porque ainda estamos no processo, mil cópias. É muito pouco. 1000 cópias. Muito pouco, mas vou repetir, os irmãos não compram livros. Nós, só para ter uma ideia... Também depende da temática. Só para ter forma como está a se separar, eu acho que... Oxalá. A corrida... Oxalá. Mas depende da temática. Mas muitos não gostam de ler. Mas... Não, muita gente não gosta de ler, infelizmente. Muita. E com o telefone à mão, as pessoas perderam cada vez mais o prazer pela leitura. Os livros precisam ainda continuar a ser lidos, mas vamos depois produzir os audiolivros, vamos produzir depois materiais que semeiem essas verdades aos poucos, esse hábito. Sim.
Eu estou muito feliz por ter-vos aqui. Está ali nos comentários o IBAN, está ali o preço do livro, está ali tudo, as coordenadas. Você tem a vida facilitada, adquira o seu livro antes mesmo do dia, são 1000 cópias, muito pouco, só para Luanda, na verdade, e eu acredito que quem chegar tarde pode não ter a sua cópia. Quer deixar mais algum recado, Pastor Sadraque, Mamãe Stella? O nosso recado é: o casamento é uma instituição divina. Honrado deve ser, é um desafio gigante. Surgirão muitas situações que nos vão pensar ou nos vão nos levar a pensar se vale a pena ou se valeu a pena, né? Às vezes dá uma vontade de não seguir adiante, pegar na tua almofada e ir embora, mas precisamos entender que isso já estava desde o início definido, que a individualidade continuaria ali, mas nós levamos nossa individualidade para a unidade. Mas a cama continuará a ser casada, ou casal. E melhor ainda, se a cama é casal, não é a almofada que sustenta a cama, mas sim a cama, as almofadas. Uau. Então coloca as almofadas sobre a cama. E tem uma última dica: se usarmos o mesmo lençol e nos cobrirmos, as almofadas desaparecem. Só fica um mesmo lençol, uma mesma cama, e desaparecem as diferentes almofadas. Eu acho que é isso. Às vezes temos que nos cobrir debaixo do mesmo propósito, para que nossas individualidades desapareçam no meio de tudo isso. Últimas palavras, Mamãe Stella. Bom, na verdade eu faço das palavras do pastor as minhas, acrescentando apenas, irmãos, que tem os links disponibilizados na Qual é página, sobretudo a página do pastor, página Sadraque Lufuankenda. Sadraque Lufuankenda, os irmãos podem lá ir fazer as inscrições. Sadraque Manuel Lufuankenda. Ou então através dos números de telefone 927-342-999, e tem outro alternativo que é o 940, que também está nas publicações. E então os irmãos podem se inscrever, e sábado estamos juntos no Lengo. Nós acreditamos que será um tempo muito bom. Estamos igualmente abertos para parcerias. Nós vamos servir coffee break. Se tiver aí irmãos na live, não só que queiram nos abençoar, sei lá, com mantimentos para reforçar o coffee break, empresas que queiram, estamos abertos, sim senhora, estamos a esse tipo de parcerias, e não só a patrocínios. E nós tivemos, por exemplo, eu acho que eu vou aproveitar a falar aqui, e algumas pessoas que disseram: mas então se é da igreja, estão a cobrar por quê? Cobrar que é o livro ou o ingresso? O ingresso para a atividade. Tem uma taxazinha, uma coisa simbólica de valor de entrada. Então eu disse, infelizmente, nós quando mandamos os pedidos de patrocínio, pouquíssimas são as pessoas que respondem. Muitíssimo poucas, pouquíssimas. Quem realiza eventos sabe os custos que são, as salas custam ser extremamente caras, tudo que vai junto é som, então é um exercício bem grande. Nós estamos há poucos dias da atividade e ainda não fechamos todos os pagamentos, ainda temos alguns milhões mesmo por pagar. Então toda ajuda é muito bem-vinda. Se à medida com que os irmãos criticam também ajudassem, eu acho que seria mesmo seria bênção. Então nós contamos com as ajudas dos irmãos. Quem sabe, né, se de facto os irmãos abrirem os bolsos e as mãos para ajudarem, para sustentarem esse tipo de iniciativas, a próxima vez talvez não tenhamos que cobrar uma taxa de entrada. Então, razão pela qual, irmãos, nós temos sim uma taxa de entrada. Acrescentamos isso ao livro, foi uma forma de forçar os irmãos a comprarem o livro, e graças a Deus está a funcionar. Tem muita boa gente comprando já o livro antes do evento, e isso nos ajuda também a custear muitos dos serviços ligados ao evento. Nós estamos a pagar com esse dinheiro dos livros dos irmãos que ainda não receberam. Então é um exercício ali bem apertado, mas Deus tem feito graça, e então contamos com os irmãos no dia 5 lá no Lengo.
Muito obrigado. Palavras de um casal que eu conheci-os já faz tempo e alegra-me bastante começarem a tirar das vossas experiências exemplos para abençoar outros tantos casais. Amém. Eu cortei aqui o telefone porque eram muitos telefonemas, senão a gente ia... Não sairíamos daqui hoje. Gratidão a cada um de vocês que está em nossa companhia. Nós esperamos que cada um de vocês esteja presente no sábado no Lengo, aqui nessas bandas, próximo do estádio 11 de novembro. Você pode adquirir o seu livro, ali está nos comentários o IBAN, está o número de telefone, para que você adquira o seu livro antes do tempo. Quero agradecer mais uma vez por terem vindo. Para nós é uma grande bênção receber-vos aqui, apesar dos custos. Portanto, vou começar também a cobrar aqui uma taxa de entrada. Brincadeira. Esperando a semente. O Sadraque prometeu-me aqui umas sementes. Devem estar a vir. Amém. Mas obrigado mesmo de coração. Eu sei que muita gente foi abençoada nesta noite. Amém mesmo. Fiel, volta a tocar o hino da Rádio Sublime. A nossa festa acontece no dia 9 de agosto no Royal Plaza. Será das 9 às 19 horas. Você não pode perder. Vocês habituaram-nos a nos ver a fazer podcast aqui. Naquele dia vamos fazer lá no Royal Plaza. Vocês habituaram a ver pessoas apenas aqui. Naquele dia vamos levar toda a rádio para o Royal Plaza e vocês vão ver tudo ao vivo. De certeza que é um dia amar. Estamos a preparar essa festa com toda a delicadeza para que os 3 anos da Rádio Sublime sejam marcados com a sublimidade que exige essa data. Então, voltamos a nos ver na quarta-feira para uma próxima live. E eu espero que vocês continuem a nossa companhia partilhando os nossos conteúdos. É um prazer enorme falar para todos vocês. Até quarta. No silêncio da alma, uma voz ressoou. É a Rádio Sublime, falando do amor.